Empieza el matriarcado. Está no ar o podcast Roda de Cinema. I am not in danger, Skylar. Why so serious? Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. To poison and destroy my brother. Amélie Poulain. Así fue como terminé llamándome Tokio. Tadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Muito bem, buenas noites. Estamos começando mais uma edição deste programa Roda de Cinema. Eu sou o Fabrício Rinaldi. Hoje, 14 de julho de 2020, 7h14 da noite. A gente não sabe que horas você está ouvindo isso, mas agora você sabe que hora a gente está gravando. Muito bem, lembrem de seguir a gente em todas as redes sociais, no nosso Instagram, @Roda de Cinema, nosso YouTube, Roda de Cinema, em todas as redes de podcast que nós estamos, que é a Anchor, Spotify, Radio Public, Breaker e muitos outros, ok? Lembrando, isso aqui é importantíssimo lembrar, nós estamos com uma campanha, este podcast ele não é só um podcast, ele é um projeto de cunho social para ajudar as famílias vítimas da Covid. O que isso significa? Que, infelizmente, em função da nossa estrutura governamental e social, nós precisamos nos mover para ajudar as famílias mais carentes, que não têm, muitas vezes, o que comer. Então, o que for doado para este podcast, retirados os custos de produção, nós transformaremos em cestas básicas que serão doadas a comunidades carentes. É isso mesmo. Então, entra aí, catarse.me, digita Roda de Cinema e faça a sua doação. Lá você tem os valores, as recompensas e tudo mais. Então, galera, ajuda. A gente tem que se ajudar. Infelizmente, se nós não fizermos um movimento, dificilmente essas pessoas receberão algum auxílio emergencial decente de nosso governito, não é verdade? Muito bem. Começando hoje, gente, hoje tem coisa nova. Eu adoro quando temos coisas novas nesse programa. Primeiro, né, vocês vão sentir que a falta do Casão, ele não pôde estar no dia de hoje, mas nos próximos ele vai aparecer. Mas, para substituir o nosso incrível psicanalista Casão, um beijo, um abraço, eu sei que você vai ouvir isso em breve, nós temos ele, Cal Quintas, um produtor cinematográfico delicinha. Boa noite, Cal. Boa noite, gente. Bacana estar aqui, literalmente estreando no programa. Bom estar aqui com o Fabrício, ressaltando só o que ele falou. Sim, entrem no Catarse e tal. Eu recomendo muito o prêmio que tem lá, que é um jantar com o Fabrício, um jantar à luz de velas. E tudo, assim, só de cueca, hein? Só de cueca o jantar. Mas é pelo Zoom, hein? É pelo Zoom, é todo digital e tudo. Boa. E o negócio de cueca é mentira, porque se eu falo que tô de cueca, a galera não vai ajudar. Então, não, é de roupa, bonitinho, escondendo a pochete. Ou também, se gostar da pochete, aí vai do gosto de cada um. Muito obrigado pela presença, Cal. Nós temos aqui, a partir de hoje, eu sei que tava todo mundo sentindo falta da posição feminina nesse podcast. Sim, até então tava um negócio meio masculino, mas em breve as mulheres vão sim dominar este podcast, ok? E para começar eu trago ela, uma pessoa que eu já tenho uma admiração muito grande como colega de trabalho. Ela que é locutora, atriz, mas ela também produz. Ela é aquela pessoa que faz de tudo no audiovisual, como todo bom membro do audiovisual. Nossa queridíssima Débora Delta. Boa noite, seja muito bem-vinda, mulher! Boa noite, meu querido. Quero começar agradecendo o convite para essa roda aqui de cinema, essa roda na bate-papo. E, sem dúvida, é muito importante essa representação feminina, né? Espero que eu seja a primeira de muitas mulheres que passam por aqui, né? E bora lá conversar. Enfim, agradeço e é isso aí, vamos embora. Muito bem, muito bem. E para compor... e hoje, já dando um spoiler do nosso entrevistado, a conversa vai ser técnica, vai ser uma conversa pesada, no bom sentido. Então, por isso, eu tive que chamar um cara que ele é um
um parceiro mesmo, assim, de audiovisual, é um cara que eu enxergo nele, é um grande sobrevivente, desbravador, um cara que consegue coisas, tirar leite de pedra no audiovisual brasileiro. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dessa pessoa, ele sabe disso, e eu tive que trazê-lo aqui, o nosso produtor executivo e diretor, Marcelo Caldas. Boa noite. Boa noite, tudo bom, galera? Atenção aí, ouvintes do mundo, do planeta. É um prazer todo meu estar aqui com vocês, poder tirar algumas dúvidas. Eu que sábado agora começo a rodar uma série, então também tenho aí uma série de perguntas nesse momento de pandemia, direitos e questões do novo, né? Brigadaço aí, grande parceiro também, grande guerreiro e grande movimentador do audiovisual, agora com seus podcasts, Roda de Cinema, que na verdade esse aqui é dos programas do Roda de Cinema que eu acompanhei lá. Exato. E ajudem, galera, vamos apoiar aí, Catarse aí pra galera, vamos nos apoiar. Muito bem, meu querido. Lembrando que o Caldas está direto do Rio de Janeiro e o Cal direto de Bragança, né, Cal? Sim, agora eu sou habitante do interior de São Paulo. Não sai mais, né, esse cheirinho de mato, né? Enquanto puder, bicho, eu tô isolando aqui. Demorou. Bom, vamos logo aqui ao nosso convidado de hoje. Esta pessoa, ele é advogado do CQS. Ah, mas Fabrício, o que é CQS? Pesquisa Sesnick Quintino na internet, simplesmente um dos maiores, se não o maior, escritório de direito na área de audiovisual deste país, ok? Além de ser advogado do CQS, ele é professor de cursos voltados ao mercado audiovisual. Exatamente, eu estou falando nada mais, nada menos do que ele, Rodrigo Chacon. Uma salva de palmas! Muito obrigado aqui pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês. A gente já participou de outras conversas, né, no passado sobre isso e espero não fazer com que o assunto seja muito entediante, né? Trazer um pouco de conhecimento. Espero que de uma forma interessante aí para vocês e estou à disposição a todas as questões que são várias. E hoje com a Covid a gente tem mais ainda, né? Tem cada vez mais questões surgindo e mais obstáculos a serem ultrapassados. Eu estou aqui para tentar trazer um pouco desse conhecimento do que for possível ajudar vocês. Muito bem. E lembrando que aqui nos bastidores eu falei, ô Chacon, tenta tornar as respostas um pouco mais sucintas para a gente poder te bombardear de perguntas. Então não estranhem se o Chacon ele der uma enxugada na resposta, porque foi a pedido deste apresentador que aqui está. Muito bem. Chacon, te explicando rapidamente a dinâmica, então, do programa, eu sou o mediador, né? Eu faço, então, algumas perguntas iniciais e vou passando para os nossos integrantes da bancada. Então, vamos lá, cara. De cara, de começo, já vou entrar com 5 pés no peito. No mercado de audiovisual, que tipo de direito que um produtor executivo ele precisa saber que existe numa produção audiovisual para ele não ter problemas antes, durante e depois da produção? O que o cara tem que saber, que ele tem que olhar? Porque depois, de repente, o cara ele tá na pós e fala, putz, faltou aquilo. Você pode ferrar uma produção com isso. Então, eu sei que pode parecer uma pergunta básica, mas a gente tá falando para nossa plateia que está sedenta de conhecimento no audiovisual. Vamos lá, já começou com uma pergunta boa e dificultando para eu ser conciso, né? Porque tem bastante direito, tá envolvido dentro de uma produção audiovisual. Eu vou tentar pensar no básico. Eu acho que, e até o que eu costumo dar dentro das minhas aulas de produção executiva, geralmente os cursos que eu dou são voltados para produtores executivos. E eu acho que um dos primeiros conhecimentos que o produtor tem que ter, até porque envolve o mercado cultural, é o de direitos autorais. Então, acho que a primeira coisa que um produtor tem que entender é a importância do direito autoral dentro de uma obra audiovisual e porque isso impacta em toda a cadeia de direitos, em todos os contratos que vão ser assinados ao longo da produção e porque é importante que esses contratos sejam assinados. Então, acho que a primeira coisa que eu diria que um produtor executivo tem que ter de conhecimento seria, de fato, algum conhecimento inicial do que seria o direito autoral patrimonial, o que seria o direito autoral moral, porque a gente precisa assinar contratos que prevejam a cessão ou licença de direitos, até porque dentro de um projeto audiovisual você vai ter que ter não só contratos assinados com
todos os integrantes do projeto audiovisual, ou seja, com o elenco, com a equipe criativa, com diretores, roteiristas e por aí vai, que vão ter que ceder os direitos das criações deles para o seu projeto, como se o projeto tiver imagens de arquivo, tiver músicas que sejam inseridas dentro da obra audiovisual, tenha quadros, fotos. Inicialmente, como regra, eles teriam que ter todos esses direitos também autorizados e licenciados por um contrato. Então, inicialmente, eu diria que acho que o direito mais importante que um produtor executivo teria que ter de conhecimento seria o direito autoral, que está dentro do direito civil. E dentro disso, né, a gente teria os direitos da personalidade, que é exatamente a necessidade de ter autorização de uso de imagem, de voz, de pessoas que sejam entrevistadas no documentário, ou mesmo de figurantes ou atores e atrizes que venham a participar de uma obra audiovisual. Acho que isso é um pouco do básico. Além de... Diga. Pode falar. Não, pode falar. Não, quero falar que esse é o mais importante, mas obviamente ao longo de uma produção você vai ter que ter alguns outros conhecimentos, como no caso de uma produção que utilize recursos incentivados ou recursos públicos, federais, estaduais ou municipais, algum tipo de conhecimento administrativo ou regulatório você vai ter que conhecer, não no detalhe, porque aí você contrata um advogado especializado para ver isso, mas algum tipo de conhecimento de onde eu encontro as regras da Ancine, da Agência Nacional de Cinema, onde eu encontro as regras da SPCine, aqui em São Paulo. Então, algum tipo de conhecimento de onde estão essas normas é importante ter, porque muitas vezes o produtor executivo consegue descobrir isso por conta própria e nem precisa contratar um advogado especializado. Como essas normas muitas vezes são diversas, elas conflitam entre si, elas não são muito bem organizadas, seja no site da Ancine, seja no site da SPCine, seja, enfim, em diversos outros sites de órgãos públicos, às vezes acaba sendo difícil de encontrar, mas tendo conhecimento de onde essas leis e normas se encontram, isso já facilita muito o trabalho do produtor e já dá uma base para ele de conhecimento. Sim, então, acho que esses são importantes. Até só uma dica para quem está ouvindo a gente, por experiência, a SPCine, eles têm um Disque SPCine, tem um atendimento telefônico muito bom. Eles realmente te fornecem ali, cara, quase que uma assessoria gratuita. A Ancine, eu não sei muito bem como tá hoje, mas eu dizendo a SPCine, que é o órgão que atua em São Paulo, né? É bem interessante. Agora, cara, só para emendar a pergunta e para não deixar esse vácuo, o que eu sei que é difícil ser conciso nisso, mas qual que é a diferença, então? A gente tem o direito autoral moral, o direito autoral patrimonial, o direito conexo, o direito de personalidade, que me parece um pouco parecido, e o copyright, que tem um negócio de copyright que parece que funciona pro YouTube, que eu também me confundo um pouco, eu acho que a nossa audiência também. Qual seria a diferença principal entre eles? Vamos lá. Então, qual seria a primeira diferença entre direito autoral patrimonial e direito autoral moral? O direito autoral moral é aquele que já automaticamente nasce com você com uma criação. Então, eu, por exemplo, agora, se eu criasse e declamasse uma poesia para vocês, né? Não sou lá um grande poeta, mas se eu me inspirasse aqui nesse podcast e fizesse uma poesia aqui com vocês na hora. Uma vez que eu fiz essa poesia, eu declamei essa poesia, ela ainda está gravada aqui pelo nosso programa, eu já tenho direito moral sobre essa poesia. Eu sou o autor dela e sempre vou ter o direito aos créditos dessa poesia. Eu tenho alguns outros direitos dentro da Lei de Direitos Autorais que são um pouco esquecidos, mas eu tenho o direito, por exemplo, de manter eternamente essa poesia anônima. Eu tenho o direito de que eu mantenha a integridade dessa poesia eternamente como ela foi criada originalmente. Eu tenho o direito de que se eu tivesse feito uma escultura, por exemplo, e vendido para um terceiro, eu poderia ir até a casa desse terceiro para tirar uma foto ou fazer uma cópia dessa escultura que eu criei. Então, tem alguns direitos morais que eu tenho que são automaticamente meus, e são só meus. Alguns deles passam para herdeiros, mas praticamente a maioria deles são só minhas. Eu não posso transferir. Eu não posso abrir mão, né? É inalienável, né? Exato, eu não posso abrir mão e eu não posso ceder pela legislação brasileira. Em algumas legislações, eu não sou especialista da legislação americana, mas eu sei que lá, por exemplo, os direitos morais são cedidos, eles podem ser cedidos. Pode existir um autor, pessoa jurídica, que encomendou uma obra audiovisual, uma obra literária. Aqui no Brasil, não. O autor, por base, ele tem que ser uma pessoa física. É por isso que muitas vezes, quando a gente vê no mercado um contrato sendo assinado com um roteirista que tem uma empresa e o roteirista consta como anuente também, porque esse roteirista tem que ceder os direitos como pessoa física. A empresa não pode ter originalmente os direitos do roteiro. Ao menos que a empresa do roteirista tenha recebido os direitos do próprio roteirista, ela não tem como eu, originalmente, empresa, fiz o roteiro e sou o autor do roteiro. Não.
É a pessoa física que fez o roteiro e ela cede os direitos para uma pessoa jurídica, para uma empresa. Então, a lógica do direito moral é o do crédito da criação por si só, que não pode ser transferida. E o direito patrimonial, por sua vez, é de fato o direito de comercialização ou de uso dessa criação intelectual. Então, eu escrevi uma poesia, eu quero autorizar uma editora a tentar vender essa minha poesia, eu quero fazer isso por qual valor? Eu posso cobrar R$1 bilhão pela poesia, ela é minha, eu boto o preço que eu quiser, frente ninguém vai comprar, mas eu coloco lá o valor que eu quiser nela. Ou, por outro lado, eu quero falar, não, essa minha poesia vai estar acessível para todo mundo, para todos os fins, podem adaptar, podem editar, podem vender, podem fazer o que quiserem, ela vai ser disponibilizada de graça. Ou eu quero decidir que ela só vai ser disponibilizada aqui no Brasil, porque eu não quero que outras partes do mundo tenham acesso a ela. Enfim, o direito patrimonial da criação é a comercialização ou autorização do uso dela. Tá. Entendeu? Seria um pouco isso. E o personalidade e o conexo? Então, os direitos conexos, na prática, eles são praticamente... Os direitos conexos são iguais aos direitos autorais originários, mas qual é a diferença dele? Eu vou dar um exemplo aqui. O roteirista, por exemplo, quando ele cria um roteiro, ele tem um direito autoral originário, porque ele escreveu do zero aquele roteiro. Quando o ator vai atuar, ele não criou o roteiro, ele não criou as falas, ele está interpretando um roteiro já pré-escrito, ainda que ele possa no momento inovar, ele possa criar uma fala naquele momento, mas ele teoricamente está interpretando. Então ele tem um direito conexo ao de autor, ou seja, ao direito original criado pelo roteirista, o ator, atriz vai interpretar e vai ter um direito conexo. A mesma coisa de uma intérprete musical, Elis Regina, uma das maiores intérpretes brasileiras. Ela não compunha, né? Já existia a letra e melodia, ou seja, o autor originário, quem detinha o direito patrimonial originário, era o compositor ou a compositora, e a Elis Regina, quando cantava, ela interpretava. Então, dessa interpretação, nascia um direito autoral conexo. Mas, no final das contas, a proteção deles é muito parecida. O prazo de proteção legal, tanto para direitos conexos como para direitos originários, como regra, é de 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte do falecimento do último dos autores. Então, pensam que esse prazo é bem longo. E só no caso audiovisual e de obras fotográficas, esse prazo de proteção é de 1 ano a partir de 1º de janeiro da divulgação da obra audiovisual ou da foto. Então, mesmo no caso de obras audiovisuais, o prazo ainda é bem extenso também. Então, sempre pensem que quando vocês forem ter alguma música sendo colocada ou vão adaptar alguma obra literária, pensem que o direito é bem longo, porque é 70 anos da morte do último dos autores. Então, a chance de ter algo em domínio público é baixa, né? Monteiro Lobato entrou recentemente em domínio público, mas ainda não são tantas obras autorais que estão em domínio público hoje. Já o direito de personalidade, por exemplo, desculpa, pessoal, estender, mas é que é para dar essa introdução para depois a gente poder ir a fundo já sabendo o que é. O direito de personalidade, então vamos lá, né? No caso, é uma locução. Eu e a Débora, a gente faz dublagem, a Débora faz bastante locução. Você pegou lá um conteúdo, então você vai ter direito conexo em cima do conteúdo, mas é o seu timbre de voz que está ali. Isso é o direito de personalidade? Isso também é o direito de personalidade. Não, ele também é o direito de personalidade, mas eu entendo que quando a gente está falando de uma interpretação, seja numa locução, seja numa atuação, quando você está licenciando seus direitos da interpretação, eles já estão... Tudo está dentro disso, né? Você não tem como interpretar você autorizar o uso da sua interpretação sem automaticamente autorizar o uso da sua imagem, ainda que isso pode estar limitado de algum tipo de forma específica, né? O direito da personalidade, ele nada mais é que o direito de uso de algumas das características nossas visuais ou dos nossos atributos físicos ou da nossa personalidade. Então, tem muita gente que confunde direito da personalidade como só o uso do nome ou da imagem ou da voz. Ou seja, se eu usei a sua cara, isso automaticamente faz com que eu tenha que pedir a sua autorização. Agora, se eu fizer uma caricatura, eu não preciso. E, na verdade, o direito de imagem é qualquer tipo de uso da sua característica que te torne reconhecível. Isso se tornou algo bem claro quando, dando um exemplo mais objetivo, quando vários jogadores começaram a processar jogos de videogame voltados para futebol. E o argumento de vários jogos era, não, mas eu não botei o nome do Ronaldinho, eu botei lá Realmaldo, só que era o carequinha, número 9, com a perna direita, era idêntico ao Ronaldo. Então era muito claro que eles usaram sim os atributos do Ronaldo, porque ele era um jogador famoso, mas como eles não queriam pedir autorização dos direitos de personalidade dele, da pessoa dele, eles fizeram
botaram algumas características que claramente diziam que ele era o Ronaldo. Então, só por isso já era o suficiente para o Ronaldo poder processar, por exemplo, uma empresa de jogos dizendo, olha, eu não autorizei o uso da minha imagem. Ou seja, qualquer traço de característica que demonstre que a pessoa é a pessoa, existe uma proteção de personalidade. Isso vai dados biográficos, ou seja, da história dela, o nome, a voz, características como uma tatuagem, como um tipo de estilo de cabelo. Óbvio que isso vai variando de alguém muito famoso e alguém mais desconhecido. Mas eu sempre recomendo em projetos audiovisuais, principalmente documentários, que às vezes você tem um pouco menos de controle, é que se alguém aparece reconhecível, mesmo que seja só por uma tatuagem, eu tomaria um cuidado de eventualmente ter algum tipo de blur ou autorização. Porque o direito da personalidade envolve tudo isso. Às vezes a pessoa confunde um pouco e fala, não, eu não usei o nome da pessoa, eu não usei a voz ou a imagem, a cara da pessoa, então eu não preciso pedir autorização de nada. Mas, na verdade, a história dela e características específicas também englobam o direito da personalidade. Muito bem, cara. Isso seria um assunto para levar, eu ia fazer muita pergunta, mas vamos caminhar, senão a gente não dá conta da pauta. Cal Quintas, sua pergunta, meu querido. Chacon, você foi muito humilde quando se apresentou a Sesnick, Quintino e Salinas e tudo. Porque, assim, como você disse, eu acho mesmo. E vou justificar o porquê. Como você mesmo disse, a legislação de direito autoral ela varia muito de país para país. Me corrija se eu estiver errado, mas a nossa é muito baseada na legislação europeia, basicamente na francesa e tudo, né? E um dos países que tem uma das legislações diferenciadas da nossa é os Estados Unidos e tudo, né? E eu tive o prazer de fazer um curso com o Fábio de Sasesnik quando vocês estavam abrindo um escritório lá em Los Angeles. Eu fiz um curso de direito de entretenimento específico mesmo, na University of Miami, que foi ministrada pela American Bar Association, blá, blá, blá. E ele estava justamente indo para lá, ele tinha ido para lá aquela semana, uma semana anterior e tal, já com família e tudo, para abrir o escritório da CQS lá e tal, né? Você pode contar para a gente quais são as principais diferenças de legislação que tem entre Estados Unidos e Brasil? Por que isso? Porque as plataformas, que hoje tem sido uma grande demanda que a gente tem de produção brasileira, Netflix, Amazon e tal, elas, obviamente, tendem a usar a legislação americana pelo processo deles todos, né? Só que eles têm que dobrar ao que a gente tem de diferente aqui na legislação brasileira. Você pode contar para a gente um pouquinho quais são essas diferenças, cara? Claro, eu consigo. Eu posso dizer mais para vocês das diferenças que a gente encontra de coisas que os Estados Unidos querem aplicar aqui no Brasil. Eu tenho que admitir que eu não sou especialista da legislação americana como um todo, mas eu tenho alguns conhecimentos exatamente por essas negociações que a gente tem tido, e esses conflitos têm aumentado muito pela entrada de plataformas como a Netflix, como a Amazon, entre outras, que de fato aplicam a lei americana. E de fato o Fábio, inclusive, está lá ainda, ele segue em Los Angeles, nessa situação também de pandemia por lá. E o que acontece, a gente tem visto muito, principalmente desde a entrada dessas plataformas, como empresas como a Amazon e a Netflix, entre outras, são originalmente localizadas nos Estados Unidos, quando elas contratam produtoras para prestarem serviços, ainda que esses serviços sejam prestados aqui no Brasil e que eles sejam focados para uma exibição para público brasileiro, elas exigem, né, ou obrigam praticamente que as produtoras assinem os contratos com a lei americana. E nos Estados Unidos até uma questão um pouco diferente que aqui, porque lá as leis variam muito de estado para estado. Então, aqui no Brasil é mais difícil, que leis estaduais têm uma grande diferença para as leis federais, né? Geralmente as leis estaduais acabam seguindo um pouco do que as leis federais estabelecem. Lá nos Estados Unidos, a diferença de legislação entre os estados é muito maior do que aqui. Então, tem até algumas particularidades que fica difícil de acompanhar porque varia muito de estado para estado. Mas uma coisa, por exemplo, que a gente sempre vê que acontece bastante nesses contratos americanos, e é uma dificuldade que a gente tem um pouco de negociar com eles, é que eles sempre exigem que todos os direitos autorais sejam cedidos, de todas as criações, de tudo que seja feito, inclusive os direitos morais de todos os criadores, e algo que no Brasil não é permitido. Então, sempre vem lá na redação falando todos os direitos autorais, patrimoniais e morais, e blá, 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 tem que ser cedidos. E a gente sempre explica para eles, olha, você pode me exigir isso, mas eu não posso. Pela lei brasileira, eu sou proibido de adquirir direitos morais de autores, seja o autor. Isso é importante falar. Dentro de uma obra audiovisual, por ser uma obra coletiva, a gente tem muitos autores. A gente tem o autor, o criador, né, o criativo que criou
o roteiro, que criou o argumento, o diretor tem a sua parte criativa, o ator tem a sua parte criativa, quem fez o cenário tem a sua parte criativa, quem fez a trilha sonora, tudo isso são criações autorais, que são protegidas pela Lei de Direitos Autorais. Então, a empresa pede que tudo seja cedido, né? Você pode, mas não os direitos morais. Então, isso é um primeiro impacto que sempre causa uma discussão entre Brasil e Estados Unidos, que lá eles exigem direito moral e aqui a gente não pode. Então, hoje, até vários contratos dessas plataformas, eles já vêm um pouco adaptados, falando, olha, direito moral, e se não for possível, o maior possível pela extensão da lei. Outra questão, por exemplo, que geralmente no direito americano é um pouco diferente que o nosso, a gente tem algumas discussões, é que lá eles têm algumas previsões dizendo que não é autorizado que a pessoa busque, por exemplo, uma ação judicial para buscar eventuais reparações de danos, que eles podem, no máximo, buscar uma indenização monetária, mas eles nunca vão poder buscar uma ação judicial que tire essa obra audiovisual do circuito, que ela esteja sendo exibida, ou que ela tenha que ser editada, ou algo parecido. Que é algo que a gente sempre fala para eles, olha, a gente até pode colocar isso no contrato aqui, só que aqui no Brasil a gente não pode dizer claramente que a pessoa não pode buscar a justiça para A, B e C, só para D e E. Se a pessoa quiser buscar a justiça, ela pode buscar a justiça, né? Ela pode muito bem buscar a indenização que ela quiser. Se ela vai conseguir ou não vai conseguir, aí é uma outra discussão. E a gente sabe como é uma preocupação para todo mundo do mercado que alguém possa entrar com uma liminar ou com qualquer tipo de medida judicial que possa tirar do ar o seu projeto, né? A gente teve até alguns casos recentes que aconteceram, a gente teve um da Amazon recente, e a gente entende essa preocupação, mas é uma questão que de fato, teoricamente não seria possível de se prever pela lei brasileira, mas como são imposições meio que da empresa contratante, a gente tem uma situação às vezes de imposição, né, contratual, então isso acaba se mantendo no contrato e eu nunca vi isso ser discutido judicialmente. Então, não sei se um juiz brasileiro anularia essa cláusula. Eu acredito que sim, na minha opinião, mas tem gente que já disse que acha que não. Então, essa é outro tipo de regra que seria muito, muito questionada do ponto de vista da legislação brasileira. Eu acho que essas ultimamente têm sido as principais que eu tenho visto. Eu sei que tem algumas outras particularidades da legislação americana, mas eu acho que do que eu tenho visto em negociação com essas plataformas, eu acho que essas são as principais que eu tenho visto. Muito bem, muito bem. Quer complementar, Cal, alguma coisa? Não, era só essa era a dúvida mesmo. Tá. Interpretarem diferente, né? Essa questão sobretudo direito patrimonial mesmo, direito moral e tal. Que isso sempre dá um paninho para manga quando a gente está negociando conteúdo com essas plataformas, principalmente, né? Sim. Dá pano para manga e vem um pouco na discussão do quanto você vai querer estender essa discussão, porque muitas vezes eles têm um contrato mãe que serve para todos os países do mundo. Então, para eles abrirem uma exceção aqui, eles vão ter que abrir exceção ali. Então, eles tentam ao máximo ser o mais restritos possíveis para que isso não vire uma exceção que eles tenham que abrir em vários lugares diferentes. Boa. E até por isso, sempre que você vai entrar numa negociação, sempre é interessante você estar assessorado juridicamente. Não cometa. Eu tenho um amigo produtor, ele acaba, não, eu consigo, eu dou uma pesquisada. Aí dá uns probleminha depois, né? Vamos lá, Débora Delta, vai para sua pergunta, minha querida. Bora, tudo bom, Rodrigo? Você está estreando e eu também, viu? Opa, prazer, estamos os dois. Seja bem-vindo, prazer. Obrigado. Rodrigo, falando um pouquinho, né, pegando o gancho aí do Cal sobre as plataformas de streaming, eu também crio, também escrevo, então eu queria saber um pouquinho como a gente pode se prevenir, né, quando a gente for apresentar a nossa ideia, essa criação para uma plataforma de streaming, como a gente pode se prevenir para que eles não roubem essa ideia, né? Falando claramente. Legal. Eles não acabem executando essa ideia, né? Sem a nossa participação. Legal. Essa pergunta é bem interessante, ela é até bem recorrente no meio e eu talvez não tenha notícias tão positivas assim em relação a essa possibilidade de proteção e eu digo para vocês porque dentro da nossa lei de direitos autorais, e vocês vão ver isso, né? Enfim, quem um dia tiver o enorme saco de ir lá na Lei de Direitos Autorais e dar uma lida nela, entre os itens que eles dizem claramente que não são protegidos por ela, estão as ideias. Então, é o primeiro item que aparece lá, não está protegido pela Lei de Direitos Autorais, as ideias. O que isso significa e qual a lógica disso?
o legislador, quando criou a lei, ele não queria criar algum tipo de legislação que limitasse a criação autoral, ou seja, eu tive uma ideia de fazer um filme desse jeito, então nunca mais na vida ninguém pode fazer um filme desse jeito, ou uma série desse jeito, ou um livro desta forma. Então, qual é o primeiro problema que a lei traz para a gente? As ideias não são protegidas. Então, por exemplo, se você teve a ideia de fazer um programa, por exemplo, que fale sobre as araucárias e o Brasil, você vai fazer um programa ligado com essa temática, um reality show sobre quem cuida melhor de araucária, sei lá eu, enfim, qualquer tipo de programa desse tipo. O fato de você ter tido essa ideia não automaticamente te traz uma proteção total da sua criação. Se alguém teve uma ideia parecida, ou você falou para alguém gostou e fez, esta sua ideia originalmente não está protegida. Agora, se você escreveu uma bíblia do seu projeto, você colocou lá uma estrutura toda, o meu programa vai funcionar desse jeito, vai ter esse apresentador, vai ter esse tipo de convidados, vai ter essa sequência de estrutura, ela vai ter, enfim, você cria toda uma bíblia bem detalhada do seu projeto, ela começa a criar um pouco mais de corpo e um pouco mais de proteção. Ou mesmo dentro de uma história, você falar uma história genérica, vou fazer uma história no Velho Oeste, né? Enfim, 1 milhão de histórias foram feitas ao longo da vida, né? Isso não estaria protegido. Agora, você escreveu um primeiro argumento, uma primeira versão de roteiro, que tem aqueles personagens, com aqueles nomes, com aquele passado, essa sequência de cenas, e por aí vai, aí você começa a trazer um pouco mais de proteção. Agora, a verdade é que você chegar numa plataforma, qualquer que seja de streaming, seja de televisão, seja onde for, e você vai apresentar sua ideia para eles, a única forma que você teria de trazer uma proteção maior, que eu acredito que seja bem inviável do ponto de vista prático, seria fazer com que eles assinassem, por exemplo, um termo de confidencialidade, garantindo que tudo que eles estão vendo aqui é confidencial e que eles não podem usar nada parecido com isso ou algo parecido, e se eles fizerem isso, eles teriam que pagar uma multa ou alguma indenização. E vale registrar em marcas e patentes também? Isso se registra em marcas e patentes? A ideia, verdade, o argumento, não sei. Biblioteca Nacional. Isso, eu recomendaria registrar na Biblioteca Nacional, ou mesmo num cartório. Eu acho que a grande verdade isso é interessante de falar, que as criações são protegidas automaticamente uma vez que elas são criadas. Você não precisa ir até a Biblioteca Nacional, ou até um cartório, ou até a Ancine, ou qualquer órgão para fazer qualquer tipo de registro. Agora, registros trazem uma segurança maior. Por exemplo, dando aquele primeiro exemplo que eu tinha dado para vocês da poesia, eu declamo aqui a poesia para vocês. Vamos dizer que a gente não estivesse gravando, estivesse aqui só entre nós. Eu declamo a poesia. Eu nunca fiz uma poesia na vida, eu nunca declamei uma poesia, não tem nenhum registro meu criativo, eu era a pessoa menos criativa da história, e vocês decidem que a poesia vai ser da Débora, ela que criou a poesia, e vocês entram num conluio contra mim e dizem que eu nunca criei a poesia, que a poesia é da Débora. Eu não tenho nenhum registro da poesia, eu nunca declamei essa poesia para ninguém, eu nunca mandei ela por e-mail para ninguém, eu nunca escrevi essa poesia em nenhum lugar, então eu fico numa situação fragilizada de comprovação de que aquela poesia é minha. Então, de fato, um registro na Biblioteca Nacional teria resolvido esse problema. Se eu tivesse enviado para alguém por e-mail ou publicado em algum lugar, ainda que fosse um site ou um jornal, eu também começaria a criar provas de que aquela criação era minha. Então, os registros da criação trazem provas de que aquilo é seu. Agora, infelizmente, Débora, se você for em qualquer plataforma e levar a sua ideia para eles, dificilmente eles vão topar assinar um termo de confidencialidade, até porque eles mesmos recebem muitos projetos muito parecidos, então boa parte das produtoras ou canais que aceitam receber projetos, e muitos não aceitam, sempre que você envia algo, eles já mandam um disclaimer lá, um aviso falando, olha, você enviou o seu projeto, eu não garanto que eu vou ler, não garanto que eu vou te chamar, eu já te aviso que posso fazer algo parecido e não terei que te pagar nada porque eu recebo muitos projetos, então eles sempre já vão com um aviso gigantesco falando, olha, a sua é mais uma ideia entre várias, você quis me acessar, você está correndo este risco, né? Este risco, por assim dizer. Então, infelizmente, dizendo aqui, é difícil que você tenha essa proteção total. Ainda que eu tenho que ser sincero que eu nunca vi, pelo menos, agentes grandes do mercado terem roubado ideias, até porque eles tomam muito cuidado de onde vem a ideia original, seus direitos estão todos garantidos, até porque qualquer tipo de processo judicial no futuro gera um mal-estar, né, até para a imagem deles. A Globo teve um problema recente com o Agnaldo Silva, se não me engano, no 7º Selo, acho que foi no 7º Selo, que teve um problema do autor, que ele teria feito o argumento original junto dos alunos dele,
e ele não acreditou ninguém, não avisou nada e gerou um processo judicial que, inclusive, está ocorrendo até hoje ainda, esse processo judicial. Então, geralmente, esses canais, essas plataformas tomam os cuidados devidos e quando acontece algo que acaba passando batido, eles tomam as medidas necessárias para indenizar ou para, pelo menos, acreditar quem é de direito. Então, eles querem evitar problema, né? Falam, não vou me sujar por pouco, né? Exatamente. Não, exatamente. Agora, se você, por exemplo, vai falar, às vezes, com alguém que você ainda não tem tanta confiança, você tem um pouco de risco. E, às vezes, o que você vai fazer é não apresentar a ideia profundamente ou apresentar uma coisa mais geral. Agora, eu já vi casos de alguém falar, putz, eu tive uma ideia XYZ, e eu falei para a pessoa, ela pegou essa ideia e fez algo muito diferente, mas usou a ideia. É a ideia. Até só complementando, Rodrigo, até mesmo quando eu fui apresentar o meu projeto para algumas produtoras, para elas entrarem em parceria, o que me falaram foi exatamente isso: não mostre o projeto inteiro, até você, né, não conhecer mais profundamente, marcar uma reunião pessoalmente. Então, em vez de mandar, por exemplo, o pitching, às vezes eu mandava um one page só, né, que é para vocês que estão ouvindo a gente, o pitching acaba sendo um projeto um pouco mais completo. O one page, como o próprio nome diz, é uma página só apresentando algumas características do projeto. E aí eu mandei só o one page com uma breve explicação sobre o projeto e depois fui apresentando mais profundamente. Então talvez também seja um modo aí da gente se assegurar um pouquinho da nossa ideia, né? Eu acho que seria uma boa saída. Eu recomendo geralmente isso. Olha, se você vai conversar com alguém que ainda você não tem uma segurança total, às vezes vale mandar algo inicial. Olha, com isso você já tem uma ideia do que é o projeto. Você quer seguir o projeto? Então a gente vai conversar de algo mais aprofundado. Quando a gente conversa, às vezes, por exemplo, você está conversando com uma produtora, às vezes os produtores estão mais abertos a assinar um NDA, né, um termo de confidencialidade entre as partes, porque eles já estão mais acostumados a isso. Agora, você às vezes bater na porta de uma Netflix, de uma Globo, de uma HBO e falar, olha, eu só te apresento isso aqui se você assinar um termo de confidencialidade, talvez eles... Tchau, ela vai falar tchau, né? Não apresente, por favor, né? Chacon, só pegando um gancho nisso que a Debbie colocou, uma dúvida que eu tenho. Então vamos lá, eu tenho uma primeira temporada, apresentei os caras, putz, gostei, fechamos, beleza. Pra segunda temporada, o cara falou, pô, foi um sucesso, vendeu bem. O cara falou, meu, esse cara aí, eu quero tirar ele. Então eu tava lá como o dono da ideia e o diretor. Ele falou, não, na segunda temporada não. Na segunda eu quero pôr outro diretor, tal, a ideia é sua, vou te pagar o direito autoral moral. E o patrimonial, acho que também paga, continua. O moral não, perdão. O patrimonial. Mas eu não quero mais você pisando no... Não quero mais você na segunda temporada. Quero me livrar. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. E tudo vai estar um pouco tendo que estar previsto contratualmente de como isso vai funcionar. Dá para se prevenir disso? Dá para se prevenir. E sempre que vem, principalmente um autor com uma ideia original e com um projeto original para mim, eu digo que quanto mais você quiser se prevenir, quiser manter controles e participações, mais difícil também vai ser de vender essa ideia. Eu posso, por exemplo, eu tenho um primeiro roteiro escrito, um primeiro tratamento, e eu vou falar com meus parceiros comerciais, eu falo, não, eu quero garantir que eu vou ser o roteirista, eu vou ser o diretor, eu vou dar a palavra final na versão final do roteiro, no corte final, e eu quero ter metade das receitas. Eu posso pedir isso? Você pode, mas você vai ter mais dificuldade de encontrar parceiros comerciais de que queiram comprar o seu projeto. Uma empresa hoje, por exemplo, né, que hoje, como a gente tem um momento um pouco de incerto em relação às políticas públicas ligadas ao audiovisual e à cultura, a gente tem tido muita força dos streamings, principalmente, sejam os nacionais como a Globoplay, sejam os internacionais como a Amazon e Netflix, de outros que devem entrar aí, como Disney+, como da HBO, Cinemax, enfim. Então, o que acontece? Às vezes, as empresas, por exemplo, entram numa lógica que eles chamam de buyout. Eu comprei o seu projeto, eu tomo todas as decisões. Eu decido quem vai ser o roteirista, eu decido quem vai ser o diretor, eu decido qual vai ser o corte final, qual vai ser a versão final do roteiro, e eu posso até te prometer que você está nessa primeira temporada, mas se não der certo o projeto, eu tenho a decisão final de te tirar, porque eu não tenho como garantir que você esteja eternamente vinculado. Essa é uma discussão muito longa, eu tenho tido, enfim, diversas conversas com autores e criadores, e é uma discussão delicada, porque eu sempre entendo o autor que não quer ver aquela ideia dele ser desfigurada, e por outro lado eu entendo o canal que está fazendo investimento de muitas vezes
né, muitas vezes não, de milhões de reais, e que, a depender do funcionamento desse criativo dentro do projeto, ele pode botar tudo abaixo, né? E não é possível contar com ele futuramente. Então, geralmente, onde você vai prever tudo isso é no contrato. Então, você vai assinar, você criou a sua ideia original, você vai ser contratada como a roteirista do projeto, ou a showrunner, né? Hoje em dia, a ideia do showrunner foi trazida aqui para o Brasil, isso tem sido aplicado nos projetos, principalmente nessas plataformas como Netflix e Streaming. Nesse contrato inicial, você tem que prever tudo. Então, prever, olha, eu vou ser a roteirista e a diretora, e se tiver uma segunda temporada, eu tenho que ter no mínimo a preferência para ser contratada. A cada nova temporada eu ganho um valor de remuneração, então eu ganho um royalty, né, uma remuneração a cada nova temporada, a cada novo episódio eu ganho um valor. Tudo isso tem que ser negociado lá atrás, porque a verdade é que se você não negociou lá atrás, dificilmente você vai conseguir negociar no meio do caminho. Então eu sempre recomendo que a primeira negociação é a mais importante, porque o que você não conseguir lá, dificilmente você vai conseguir depois. Então, e aí começa a entrar no campo de quanto você flexibiliza a sua participação em prol de ter aquele projeto sendo viabilizado financeiramente. Então, vira um pouco do quanto eu quero esticar essa corda e o quanto eu não quero esticar essa corda por receio de perder o negócio. Então, essa corda pode ser esticada, mas se ela for muito esticada, o agente econômico do outro lado também talvez você acaba perdendo um pouco da competitividade, né? Claro, o cara fala, não, tá enchendo muito saco, eu vou para outro que eu tenho milhões de projetos, né? Mas eu recomendo que isso seja negociado. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais, há espaço para diretores, roteiristas e, entre outros talentos, negociarem remunerações para novos projetos, terem pelo menos direitos de preferência ou algo que também faça com que eles participem de remunerações futuras. Eu acho que, ainda que não seja muito, nem sempre seja concedido pelas plataformas, eu acho que vale ser brigado, até porque eu acho que se justifica, né? Ainda mais quem é o autor da ideia ou a autora da ideia, para mim essa pessoa tem que ser remunerada para sempre, né? Tem 10 temporadas, eu ganho uma vez e nunca mais, não me parece justo, né? Se está sendo um sucesso, tem que ser um sucesso para todos, né? Para a autora, para o produtor, para o diretor, para o canal, todo mundo vem junto, né? E não, eu comprei aqui na frente e depois, tchau, eu ganho sozinho e você já ganhou o seu lá atrás. Né, eu não acho muito justo, ainda que muitas vezes o mercado trabalhe dessa forma. Sim, sim. Inclusive, em dublagem é uma grande briga nossa. Você dubla uma vez, você ganha pela dublagem, o negócio fica reprisando 20 anos, você ganhou uma vez só. O Caldas, ele seria o próximo a perguntar, mas ele parece o menino Neymar, que de menino não é menino Neymar, não, é o homem Neymar. Vamos corrigir esse termo. Então, Cal, eu vou então pular depois o Caldas entrando aqui, eu passo pro Caldas para ele fazer a pergunta dele. Tudo bem, Cal? Pode passar para você? Bora lá. Chacon, ainda ficando nessa questão dessa questão contratual com plataformas e tal. No caso de séries, por exemplo, tem alguma maneira do autor se calçar e registrar o formato da série? Sim, isso é bem interessante, essa pergunta, até porque isso é legal de levantar, porque a gente não tem um lugar na nossa legislação que defina o que é o formato, o que é a Bíblia, né? Se isso é protegido ou não. Então, o que a gente geralmente recomenda, se você for, porque às vezes mandam pra gente, sabe, uma apresentação em PowerPoint com imagens de atores e algumas informações gerais do projeto e tentam registrar. Isso, por exemplo, eu já vi várias vezes a Biblioteca Nacional não aceitando registrar, porque eles entendem que você está enviando um documento, uma apresentação de PowerPoint com algumas imagens, informações que não tem um conteúdo literário. Então, eu geralmente recomendo sempre fazer um documento da forma mais literária possível, como se fosse um texto escrito ou corrido mesmo, sobre a ideia, né, sobre esse seu formato, sobre a estrutura da obra, da série, por exemplo, com o arco narrativo da primeira, segunda, terceira temporada, sinopse dos personagens. Quanto mais por escrito isso for, maior é a chance de você conseguir registrar isso na Biblioteca Nacional, para ter uma proteção a mais disso que você escreveu. Agora, geralmente, quando você for negociar, tudo depende de como for o financiamento e com quem for a negociação. Se você for negociar o projeto com uma plataforma de streaming, por exemplo, dificilmente eles não vão querer comprar tudo. Dificilmente eles vão topar falar, olha, a sua criação original continua com você e você pode vender para novas versões para o Japão, para o México, para os Estados Unidos, ou mesmo versões de longa-metragem, ou outras versões que não sejam obra seriada. Então, dificilmente a empresa vai topar isso. Mas o que geralmente acontece, eu tenho visto acontecer cada vez mais, é que as empresas
tem testado desenvolver os projetos junto das produtoras, ou seja, vamos desenvolver uma ideia inicial, e daí você poderia se calçar nesse momento, falar, olha, eu já criei isso aqui que eu criei é meu, eu não estou vendendo para você inicialmente. Se você, depois de me pagar o desenvolvimento, decidir produzir comigo, então eu vendo para você essa minha criação original. Então, isso é algo que é mais possível de fazer. Agora, se você já vem numa lógica de negociação e desenvolvimento e produção, já tudo meio que garantido, vai ser bem mais improvável de conseguir tentar restringir os direitos sobre esse formato original, vamos por assim dizer. Ainda que em alguns casos é possível, em projetos que são financiados com dinheiro incentivado, ou a depender do parceiro comercial que não tenha tanto interesse em deter os direitos do projeto, ele só quer fazer aquela obra seriada, então talvez você consegue. Só que tudo isso tem que estar muito claro no contrato. Então, você vai assinar um contrato de coprodução, isso tem que estar muito claro no contrato. Olha, eu criei esse formato que é exatamente esta obra literária, esses direitos são meus, eu não estou cedendo para vocês, eu estou licenciando esses direitos para vocês fazerem essa série, e essa série será sua. Aí tudo bem, você pode fazer essa série. E aí você mesmo nesse documento tem que falar, olha, você pode fazer a série em longas metragens, spin-offs e remakes e por aí vai, ou não. Você só pode fazer a série e mesmo a cada nova temporada você tem que vir falar comigo de novo. Tudo isso tem que ficar muito claro nesse documento. E principalmente eu tenho visto cada vez mais negociações com autores de obras literárias famosas e a gente começa a entrar nessas discussões e o que não estiver previsto no contrato não está autorizado. Então, se eu fui negociar com o Chico Buarque para fazer uma adaptação de um livro dele para um longa-metragem, se lá no contrato que eu assinei com ele não ficar claro que eu posso fazer o longa 1, 2, 3, obra seriada, vender subproduto, vender canequinha, vender sei lá o quê, eu não posso fazer nada disso. A menos que seja muito claro no contrato que eu posso fazer, eu não vou estar autorizado a fazer. E muitas vezes ele vai me cobrar mais. Por cada coisa nova que eu queira fazer, ele vai querer me cobrar um valor a mais. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados, porque às vezes a gente assina um contrato com uma linguagem muito básica e, no final das contas, o produtor se vê com quase nenhum direito. Né? Ele vai começar a negociar com os financiadores e, no final, ele tem bem menos direitos do que ele tinha e tem que renegociar lá atrás com o autor. E se o autor é uma pessoa que não é do mercado, vai ser difícil de renegociar com ele. E provavelmente vai vir ter com uma grana a mais. E às vezes foi por uma falha na negociação, na comunicação com o autor na época. Então, tudo isso tem que se tomar cuidado. Seja você o produtor negociando o seu projeto com uma plataforma, seja você o criador negociando o seu projeto com um produtor, ou enfim, ou com uma plataforma. Né? Tudo isso tem que ser bem pensado, porque eu sinto que muitos documentos às vezes são feitos muito básicos. Ah, não, uma página só pra gente assinar. Tudo bem, você assina, só que segurança te trouxe essa uma página? O que ela está falando sobre os direitos que vocês estão concedendo? Então, às vezes é difícil você né, ser super conciso nas informações que vocês estão negociando. Então, eu acho que sempre tem que tomar cuidado nessas negociações, porque às vezes você pode ser estratégico de deixar um assunto para o futuro, para não gerar uma dificuldade na negociação e assinar logo agora, mas a depender do que for, você tem que já discutir no momento, porque senão vai gerar uma insegurança jurídica para o projeto. Muito bem. Muito bem. Uma aula também. Aliás, eu acabei não mencionando no começo, mas aqui na nossa bancada, o Cal, ele é o nosso especialista na bancada. Você pode ver que ele traz perguntas mais sagazes, né? Porque o Cal, de fato, já tem uma experiência imensa no mercado aí. Então, Cal, obrigado aí pela pergunta, cara. Muito, muito feroz. Deb! Oi, Sacon. Nada. Tem muitas mais, vamos lá. Exato. Deb, você, manda ver. Bora lá. Falando um pouquinho de contrato, Rodrigo. O produtor, quais os contratos que ele deve se preocupar? Né? Quais os contratos que ele precisa se assegurar com a equipe e com o roteirista antes de iniciar uma obra? Perfeito. Bom, teoricamente, o mundo ideal seria se preocupar com todos, né? Que todo mundo tivesse contratos assinados, seja a equipe técnica, seja a equipe criativa, seja quem for. Né? O mundo ideal seria ter tudo assinado. Eu digo por duas razões. Né? Os contratos, para mim, mais importantes, né? Todos são importantes, né? Mas os mais importantes, para mim, seriam os criativos. E por que eu digo isso? Pela lei de direitos autorais, você só tem... É um pouco daquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Os direitos só são efetivamente cedidos na extensão que você gostaria se isso estiver previsto em contrato. Então, você contratou
com o roteirista. Se não está escrito no contrato com o roteirista que ele está cedendo todos os direitos das criações dele para vocês, para que vocês possam explorar esse roteiro, né, que vai ser feita obra audiovisual em todo mundo, em todas as mídias, e muitas vezes vem aquela cláusula gigantesca de mídia, que é até um pouco exagerada, né, às vezes fala plataforma de petróleo, estação lunar, né, Cruz Vermelha, é um negócio meio, né, exagerado, eu concordo, que às vezes não precisava ter tudo isso, mas a ideia é que tenha o maior número de informações desse tipo, porque a lei diz que o que não estiver escrito não foi concedido. Então, se eu não escrevi qual é o prazo, qual é o território, se é gratuito ou não é gratuito, isso não foi concedido para mim. Então, se você não tem um contrato de direitos autorais assinado, você gera um risco grande para você. Porque imagina, você vai lançar a sua série e você não tem o contrato assinado com o roteirista. Isso pode gerar uma bela indenização para você. Porque o roteirista vai falar, eu não autorizei você a exibir essa série, a comercializar essa série, eu não vendi os direitos da minha criação literária para você. E aí, com isso já sendo exibido, você fica numa situação mais rendida, né? Porque você já tá para exibir. Ele não assinou contrato com você. Eu não vi, muitas vezes, sendo bem sincero, quase nunca eu vi alguém usar essa chantagem de falar, não, então vai exibir e me paga o dobro. Geralmente, tudo acaba entrando em acordo, mas o que eu vejo muito acontecer, e isso acaba sendo um problema, é que as negociações, é muito comum isso no mercado audiovisual, as negociações vão acontecendo ao longo da prestação de serviços. Então, tem muitos casos em que o serviço já acabou e você está discutindo o contrato ainda. E aí fica uma situação meio estranha, né? Você está discutindo várias coisas que não fazem mais sentido, porque o serviço já foi entregue. Por outro lado, você está discutindo questões negociais importantes que deveriam ter sido discutidas lá atrás. E agora o pagamento já foi feito, o serviço está pronto, a obra vai ser exibida. E aí? E aí você tem que chegar num acordo, né? E aí você tem que decidir como vai funcionar isso. Então, o mundo ideal, eu sei que muitas vezes é difícil, seria que os contratos fossem assinados com os talentos antes dos serviços serem iniciados. Tanto por essa proteção de segurança da cessão dos direitos, como por até uma proteção de qual é o cronograma, qual é o escopo dos serviços, como vai funcionar o pagamento, como vai funcionar o crédito. Se hoje tem feito muito sentido, se tiver uma paralisação devido a um caso de força maior, como a gente tem tido hoje com a pandemia, como vai funcionar isso? Por quanto tempo eu posso suspender esse contrato? Eu posso rescindir de que forma? É só notificar ou não? Então, é importante ter esse contrato assinado antes, porque tudo isso está previsto. Então, se der um problema lá na frente, já está claro o acordo entre todo mundo. E isso serve também para quem não é criativo, para quem é da equipe técnica. Então, se você tem alguém, um produtor executivo, que muitas vezes tem um trabalho criativo também, mas muitas vezes tem um trabalho mais técnico, se você não tem isso tudo muito claro acordado, isso pode gerar um problema lá na frente, né? Qual é o valor que foi combinado entre as partes? Qual é exatamente o escopo dos serviços, o cronograma de entrega? Então, todos esses contratos são bem importantes de ter sendo assinados ao longo do projeto. E todo e qualquer tipo de uso de criações autorais pré-existentes, por exemplo, eu quero uma música dentro do meu filme, eu preciso ter um contrato assinado com quem detém os direitos dessa música. E quando a gente fala de direito musical, a gente ainda fala bom, são vários direitos, mas eu vou resumir mais a 2. Eu quero usar uma versão gravada da Elis Regina de uma música do Chico Buarque. Eu tenho que ir até atrás do Chico Buarque, ou provavelmente da editora dele, para adquirir os direitos da composição musical, ou seja, letra e melodia, e daí eu tenho que ir atrás da gravadora, que detém os direitos do fonograma gravado pela Elis Regina. São 2 autorizações diferentes e 2 valores diferentes a serem pagos nessas autorizações. E quando eu for assinar esse documento, vocês, né, quem já teve a experiência de licenciar qualquer música para uma obra audiovisual, vão ver que a cada direito a mais que vocês querem é um valor a mais. Então, eu quero só Brasil, é um valor. Eu quero uma América Latina, é outro valor. Eu quero o mundo, é outro valor. Eu quero usar essa música para essa obra seriada, é um valor. Eu quero poder usar para as próximas temporadas, é um novo valor. Eu quero usar essa música para as obras de promoção dela, ou seja, para o trailer, é mais caro. Eu quero usar como música tema, é mais caro ainda. Então, a sua negociação vai depender muito do valor que você tem, dos direitos que você precisa adquirir e do que o seu parceiro comercial está exigindo de você. Então, esses contratos também, vocês vão ter que ter muito cuidado, porque você tem que ter isso assinado, até porque vocês vão ter que mostrar esses contratos depois para os seus parceiros comerciais ou futuros exibidores. E se você deixar de adquirir um direito que você deveria ter adquirido, isso pode levar a uma possível notificação futura, uma possível indenização que tenha que ser paga. Então, eu entendo que os contratos principais são os criativos e, enfim, e todos os contratos que envolvam qualquer tipo de aquisição de direitos autorais.
e os demais de equipe, ou de figurantes, ou de entrevistados, porque eles também enfim, de entrevistados são bem essenciais também, mas de equipe técnica, entre outros, de fornecedores, porque eles regram essas relações. E a verdade o contrato existe para evitar, para deixar claro o negócio entre as partes e para, se tiver uma dúvida lá na frente, a gente ter claro o que a gente combinou. E no começo sempre começa tudo bem. E quando a gente tem que acionar o contrato é porque algo não ficou tão bem. Então, se o contrato não está assinado, fica um pouco boca a boca. Ah, não, no WhatsApp do dia tal eu falei isso. Ah, não, mas no WhatsApp do outro dia no grupo eu falei aquilo. Aí começa... Não dá, né? Não dá. É complicado. Bom, ó, o Caldas, ele mandou aqui o WhatsApp e falou, cara, aqui tá uma chuva absurda, caiu a internet dele, mas ele mandou áudiozinhos perguntas. Então, eu vou dar um play aqui pra você ouvir, depois, obviamente, pra quem tá ouvindo a gente vai ouvir o áudio bonitinho, mas vamos lá. Olá, bom, a minha pergunta é bem temporal, né, para este momento. Estamos num momento de pandemia e existem os protocolos de gravação. Como funciona caso o produtor não cumpra alguns dos protocolos e como é que funciona para saber, para legalmente a produtora ou a distribuidora ou a exibidora, né, entender que aquela produção cumpriu ou não os protocolos? É possível um produto ser retirado do ar por não estar cumprindo protocolos? Eu estou no Rio de Janeiro e tenho que gravar nesse sábado. O estado do Rio ainda não entrou no grupo de estados do Brasil que tem que aceitou, que já, né, já entrou nessa lista de estados do Brasil que aceitaram, que estão em processo de protocolo. Eu posso ter algum problema caso eu não cumpra? Quais são as complicações que minha produção pode ter caso eu não cumpra ou se descubra que eu não cumpri algum protocolo atual de filmagem? E quais são os protocolos que estão valendo de forma legal, digamos que mundialmente? Né? As plataformas se juntaram para poder conseguir ter uma estrutura dessa, né? Voltando ao ponto de que o Rio ainda não aceitou ou não formalizou um protocolo específico. Como é que isso pode se dar no processo de gravação para quem tem que iniciar já? Vamos lá, contigo. Perfeito, vamos lá. Esse é um tema polêmico aí, que, enfim, acho que vai envolver todas as produções e... Não é polêmico coisa nenhuma, tem que ir pra rua fazer o negócio funcionar, porra! Porra, bate no peito, acabou, porra! Gente, desculpa. Caralho, muitas emoções são geradas com esse assunto. E o que acontece, né? Esse a gente, como, né, o Caldas mesmo falou, os protocolos ainda estão sendo criados, então não existe uma lei federal que tenha criado um protocolo federal para gravações audiovisuais ou algo parecido. Então, o que a gente tem? Hoje, os municípios têm começado a criar protocolos próprios deles, muitas vezes apoiadas por associações, né? Como a gente tem aqui, foi feito o protocolo de São Paulo, se não me engano, foi feito pelo Sindicine, junto da BPI e de outras associações, que recentemente ele foi aprovado pela prefeitura, esse protocolo, acho que, se não me engano, foi na semana passada, o protocolo de segurança aqui em São Paulo foi aprovado. E o que acontece? O produtor, né, em primeiro lugar, tem que entender quem está produzindo junto dele. Ele está produzindo sozinho? Se sim, ele vai ter que ver, obviamente, protocolos da Organização Mundial de Saúde, protocolos do seu município, né, e protocolos internos que eu mesmo, produtor, estou criando. Obviamente, o seu protocolo preferencialmente não pode ser pior do que os protocolos oficiais, né? Você pode ter um protocolo mais rígido, mas ter um protocolo menos rígido não seria o recomendável. Então, em primeiro lugar, o mundo ideal se você é um produtor que está por conta própria, seria tentar ver quais são os protocolos exigidos pela prefeitura e que têm sido sugeridos pela Organização Mundial de Saúde ou como estão sendo feitos em outros países. O próprio protocolo de São Paulo foi baseado em experiências internacionais também.
Então, em primeiro lugar, você vai ter que tomar esse cuidado. Se você estiver produzindo junto de outros produtores, ou mesmo sendo uma empresa contratada de uma plataforma como a Discovery, como a Globo, como a Amazon, como a Netflix, obviamente eles que vão, como contratantes do serviço, dizer os protocolos que eles querem seguir. E esses protocolos podem ser até mais rígidos que os protocolos da prefeitura. Eles podem falar, não, eu não me sinto seguro para começar a gravar agora, as gravações vão ser daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Eles, como contratantes do serviço, vão ter um pouco da palavra final de como isso vai seguir. Ainda que, óbvio, que vocês vão ter que sempre conversar, porque qualquer tipo de atraso no projeto vai gerar uma mudança de orçamento, vai mudar um valor, uma diferença de valor, uma diferença de cronograma. Tem projetos que pararam no meio do caminho, projetos que estavam para começar, projetos que já estavam na reta final. Então, a gente tem muitas situações diferentes de vários projetos diferentes. Então, o que a gente tem recomendado, e isso está sendo conversado caso a caso, né? É difícil dar uma regra geral, mas o recomendado é seguir todos os protocolos da sua cidade, e no caso dele, como ele não tem ainda um protocolo oficial do Rio de Janeiro, seria seguir os protocolos da Organização Mundial de Saúde e tentar procurar protocolos internacionais que estejam sendo seguidos em outros países onde as gravações já voltaram, ou mesmo seguir os protocolos de São Paulo, por exemplo, de outras cidades similares ao Rio de Janeiro, como acredito que São Paulo seja. Eu recomendo ter tudo sendo ao máximo gravado, fotografado, captado, para ele ter provas que ele está, de fato, tomando as medidas de segurança necessárias, que comprovem que ele está tomando essas medidas. Seria bom tomar os cuidados também, eventualmente contratuais, que prevejam as possibilidades de suspensão desses contratos eventualmente, seja uma regressão da cidade atualmente do nível de flexibilização que ela tem, seja porque alguém da equipe talvez seja contaminado, seja por uma decisão do financiador do projeto por paralisar a obra por uma questão de segurança. Então, os produtores têm que começar a tomar alguns cuidados já nos contratos para prever essas possíveis suspensões e rescisões. E é algo que tem que ser muito analisado caso a caso, porque hoje não dá para ter uma segurança de falar, putz, se alguém da minha equipe pegou o Covid, eu, produtor, posso ser responsabilizado? Não tem uma resposta sim ou não. Até porque hoje a própria transmissão da doença ela é feita de uma forma muito rápida. Então até é difícil dizer a pessoa pegou a doença na gravação, ou foi no caminho, ou foi com a família dela, ou foi com outra pessoa. É difícil de dizer. Os seguros não estão cobrindo, até onde eu saiba, esse tipo de sinistro. Então é uma situação que de fato não dá para falar, se alguém pegar a doença, a produtora terá que indenizar. É difícil de falar. O que eu tenho recomendado quanto mais a produtora seguir as recomendações de saúde, tá todo mundo bem informado da equipe, tudo muito bem registrado, caso lá no futuro alguém venha processar o produtor pelo fato de ter contraído a doença ao longo das gravações, ele tem várias provas de que, olha, eu tomei todas as medidas possíveis e cabíveis do que eu poderia fazer. Você também sabia que existe um risco, né? Você sair da sua casa, você está se submetendo a um risco. Agora, se um juiz lá na frente, caso exista um processo judicial sobre isso, vai considerar que a produtora tem uma responsabilidade civil pelo negócio que ela toca e ela assumiu esse risco ao chamar a equipe, ela teria que sim indenizar a pessoa dessa equipe que contraiu a doença, aí eu não tenho como dizer, é um risco. Acho que todo mundo está vivendo uma série de riscos ao voltar à produção e que também é o risco de não voltar, porque você não voltar também, você continuar com o projeto parado. E você também tem um prejuízo financeiro. Então, são vários riscos que estão sendo pesados. Então, eu acho que eu tenho recomendado uma análise caso a caso, porque tem projetos que envolvem crianças, tem projetos que envolvem idosos, tem projetos da maior variedade de espécies. Os riscos são diferentes, né? Um projeto que vai gravar só em um lugar tem um risco menor. No estúdio, algo controlado. Um lugar que vai gravar em 30 localidades do Brasil é um risco muito maior. Então, tudo isso tem que ser analisado caso a caso, e eu entendo que os orçamentos hoje têm que tentar, eu sei que é quase impossível isso, mas tentar prever uma gordura de possíveis novas paralisações, de novos cronogramas atrasados. Tem que ter uma conversa já com todos os parceiros comerciais de que seja o orçamento da produção ou o cronograma da produção, o mesmo escopo, iam ser 20 episódios, agora vão ter que ser 15. Tudo isso vai ter que ser meio conversado caso a caso, porque a gente não tem certeza do que vai acontecer. Então, a gente vai acabar descobrindo um pouco no caso a caso, mas tirar do ar eu acho algo improvável, por causa
de alguém ter contraído a doença. É igual alguém tentar tirar do ar, por exemplo, uma obra audiovisual porque quebrou a perna durante as gravações. Isso eu não vejo muito uma conexão. Acho que uma indenização pode vir a acontecer. Agora, retirada do ar porque alguém teve algum tipo de doença, algum tipo de lesão ao longo das gravações, eu não vejo. Eu sempre acho que a retirada do ar é muito mais arriscada quando a gente fala de direitos da personalidade. Você exibir a imagem de alguém sem autorização ou com uma autorização que não ficou muito clara se de fato tinha autorizado ou não, que foi o que aconteceu com o projeto, se eu não me engano, Soltos em Floripa, da Amazon. Se eu não me engano, a gente teve uma situação dessas recente. Então, geralmente com direitos da personalidade o risco é maior. Com direitos autorais, às vezes existe um risco também, mas nesse caso de lesões e algum tipo de prejuízo que algum membro da equipe tenha sofrido, nunca vi acontecer. Eu acho que é mais, no máximo, uma indenização que aconteceria. Sim, sim. Posso só dar uma contribuição nisso que o Chacon colocou? Eu tenho participado de alguns lives mesmo, né, e encontros de produtores aqui no Brasil e fora tal. Essa questão que ele colocou, que os seguros não estão cobrindo qualquer eventualidade que a gente tenha por conta da Covid e tal, isso é muito sério mesmo, né? As produtoras, inclusive nos Estados Unidos, têm evitado voltar a estúdio ou voltar a filmar em locação muito por conta disso. E o Chacon colocou uma coisa aí que é muito importante também, que é a questão de jurisprudência. A gente não sabe, a gente pode sim vir a ter uma produtora responsável porque no set de filmagem, sei lá, parte da equipe se contaminou com Covid e como não tem jurisprudência disso e o seguro não cobre, isso pode virar um pepino gigantesco mesmo, gigantesco. Não. E a gente nem sabe quando, né? Isso pode virar um pepino e você não sabe quando, e pode ser daqui a um ano e você vai ter que arcar muitas vezes com prejuízo. E a chance de, a depender do caso, seja você contratado, seja você tocando seu projeto, você vai ter que arcar às vezes sozinho com isso. É o produtor que vai ter que arcar com esse risco. Então, por isso que eu tenho dito para todos os produtores tomarem esses cuidados, porque a gente não sabe, é imprevisível. Pode ser que ninguém contraia, ou mesmo quem contrai entenda e não processe, pode ser ter gente que processe, pode ser que processe e ainda assim você ganhe na justiça, mas a gente não sabe. É uma situação realmente infelizmente, uma imprevisibilidade muito grande que a gente tem hoje. Então, eu acho que todo produtor que está voltando tem que pensar em tudo isso, né? E ao máximo registrar, tomar os cuidados devidos, seguir exatamente os protocolos, registrar todas essas medidas que estão sendo tomadas, ter uma conversa muito franca com todos os membros da equipe e vai ser um pouco na prática. A gente vai descobrir um pouco na prática o que vai acontecer, né? Ou então você manda o seu e-mail para jb17@gov.br que a gente autoriza essa porra aí. Agora, se for filme de Bruna Surfistinha, essas coisas, a gente aproveita e te contamina nessa porcaria. Bom, vamos lá. Piadinhas à parte. Só um detalhe, né? Você falou do direito da personalidade da pessoa ser processada. Me lembrou um caso, que eu sou ator também, né? Então eu faço trabalhos. E tinha uma publicidade minha que estava autorizada para ir ao ar até tal período, beleza. Deu tal período, saiu do ar, mas os caras exibiram, foram espertinhos, colocaram num cinema ali, que acho que era na época o Cine Belas Artes, eu não lembro, e ficou passando, eu não sabia. Aí 2 amigos meus foram assistir o filme e viram, falaram, Fabrício, eu te vi no cinema. Eu falei, opa, que cinema? Como assim? Não, na propaganda, tá falando, não, que propaganda? Cara, na hora, eu falei, me passa o dia, a hora e a sessão, tudo direitinho. Passou. Mandei pra minha agência, ela, olha, a produtora não estava sabendo, quem fez a exibição foi o cinema, porque, cara, numa dessas, assim, os caras têm que pagar. Você exibiu, vai ter que pagar. Só que como o cinema já tava com um problema financeiro, eu falei, putz, cara, vou processar o Cine Belas Artes, que eu luto pra que isso exista. Aí eu senti aquela culpa, eu falei, Aí eu falei, porra, como que a produtora não sabia, né? Mas como é que... Cara, me deu um bug na cabeça, acabou que eu não processei ninguém, deixei rolar. Falei, tá bom. Tiraram do ar. Mas qual é a responsabilidade da produtora nisso? Porque, cara, ao mesmo tempo, a produtora também, como é que ela vai saber que o cinema decidiu? Se é que eu... Enfim, na posição de ator, o que um atorzinho desconhecido como eu faria neste momento? Então, na verdade, você poderia tanto ir atrás do cinema quanto da produtora, né? Inicialmente, eu entendo que a pessoa que tem a responsabilidade
direta com você seria a produtora. Porque se você assinou o contrato com a produtora disse, olha, vou usar a sua imagem para essa obra publicitária que eu estou gravando só nesse período, só nesse segmento, então ela, por exemplo, já descumpriu o contrato ao ter autorizado o cinema a exibir. Mas ela disse que não autorizou. Ela disse que não autorizou. Então, ainda que ela diga que ela não autorizou, né, fica o ônus da prova dela de comprovar se de fato ela autorizou ou não. Obviamente, nesse caso, existia um sentimento aí de nostálgico, de apoio, né, o Belas Artes, né, mas vamos dizer que fosse uma rede maior aí, internacional, que você não tivesse... Fica a dica! Pressão emocional. Geralmente o que acontece nesses casos é que a pessoa costuma processar, geralmente você notifica, né? Você nunca vai processar de uma vez, você sempre vai tentar uma primeira conversa, você vai tentar a conversa com a produtora, eventualmente com o exibidor, por exemplo, e se ainda assim você não conseguiu, aí sim você poderia entrar com uma ação judicial, até nesse caso poderia ser uma medida cautelar para tirar do ar a sua imagem lá, né? Porque é um direito personalíssimo essencial seu. E isso vai ser discutido, de quem seria a responsabilidade, de quem não seria. Geralmente o que acontece, dando um exemplo, por exemplo, do mundo audiovisual de exibidoras, que é algo que não é tão incomum de acontecer. Você, produtor, foi contratado pelo canal de televisão X para fazer o projeto. Obviamente, você como produtor teria que ter adquirido o direito de todo mundo, de todas as obras musicais, de todas as pessoas que aparecem, dos roteiristas, dos diretores, de todo mundo. E no seu contrato com essa exibidora vai estar lá escrito a mesma coisa, você vai ter que ter adquirido o direito de todo mundo. Se a pessoa vê, putz, isso foi exibido na televisão, na plataforma, a chance da pessoa ir atrás do exibidor, até porque ele é o maior, é enorme. Então, o que geralmente vai acontecer? Né? O ideal é se acertar num acordo extrajudicial e, eventualmente, vai ter alguma indenização e o canal vai atrás da produtora depois. Vai falar, olha, eu tive que pagar essa indenização por uma falha sua, então agora você vai ter que me devolver essa indenização. Ou, se tiver um processo judicial, geralmente nesses contratos dessas exibidoras, né, lá está muito claro falando, olha, se eu sofrer algum processo judicial por causa de uma falha sua, você vai ter que, ao máximo, tentar me tirar do polo passivo e responder por isso e me indenizar de qualquer honorário de advogados ou qualquer indenização que eu tenha que pagar do tipo. Então, se efetivamente eles comprovassem por A mais B que a exibidora exibiu sem autorização, eles que teriam que ir atrás da exibidora, teoricamente. Então, olha, eu tive que indenizar esse ator porque eu tinha um contrato com ele, vocês exibiram indevidamente, então agora vocês, regressivamente, têm que me pagar essa indenização porque a culpa foi de vocês, não minha. Agora, o fato disso ter acontecido não tira a culpa deles, né? Às vezes parece um pouco como uma lógica de engavetamento, um é culpado, né? O último só é o culpado, que é o culpado, né? Todo mundo que bateu na traseira vai sendo um culpado depois do outro. Então é meio que uma cadeia de direitos e uma cadeia de responsabilidade. Então você poderia ter ido atrás dos dois, por exemplo. Sim, né? Sim. Eu acabei deixando pra lá, mas enfim, foi um negócio que ficou, falei, putz, cara, enfim. Bom, mas na verdade a pergunta que eu queria fazer era outra, que você trouxe esse tema, me veio à mente e era uma dúvida. Em documentários, a gente tem um negócio no Brasil que chama Lei de Acesso à Informação, né? Que te permite, então, você descobrir um podre ali de uma empresa, uma empresa tá, sei lá, prejudicando o meio ambiente, é uma informação que precisa ser conhecida pelo público. Ao mesmo tempo, se você coloca aquilo no documentário, a empresa colocou, você vai tomar um processo. E a nossa justiça no Brasil, que maravilhosa, não? A gente não confia muito na justiça, né? Então você fala, pô, é melhor eu não colocar no documentário. Mas aí você fala, poxa, se o documentário, se eu tô fazendo para apresentar uma denúncia e eu tô tirando a denúncia porque eu vou ser processado, para que eu vou fazer o documentário? Então, de que forma que a Lei de Acesso à Informação de fato protege o documentarista em situações como essa? Perfeito. A gente tem essa questão muito recorrente, principalmente em documentários, porque a gente sempre joga um pouco nesses dois lados, até onde eu tenho e posso divulgar as informações e até onde isso está afetando o direito de um terceiro. E isso é um limite, às vezes, um pouco tênue, e tudo vai, de novo, um pouco numa análise de risco, que, inclusive, né, a gente acaba participando muitas vezes de análises desde o começo de um projeto audiovisual, seja de ficção, seja de documentário, uma análise inicial da ideia, do roteiro, ao longo das gravações e depois do lançamento em si, porque
vamos lá, a gente vai fazer um documentário sobre a Lava Jato, por exemplo. Eu vou falar sobre vários políticos e vários casos relacionados a políticos. O quanto eu vou a fundo nas minhas acusações ou não. Se eu fizer algo super chapa branca, o documentário não vai ser interessante. Exato. Se eu for muito a fundo e criticar muito alguém sem nenhuma prova concreta, também eu perco um pouco de força e eu me coloco sobre risco, ainda mais dependendo de quem for. Então você começa a entrar num pouco de uma análise. Quem são essas pessoas? É um político? Eu estou colocando as imagens deles como político no Congresso, dentro do Planalto. Todas as exibições que eu estou fazendo são coisas que foram divulgadas amplamente pelos jornais, pela imprensa. Essas informações que eu obtive de forma ilegal ou de forma legal. O que eu estou colocando aqui, eu estou efetivamente acusando alguém ou estou fazendo os dois lados na discussão? E eu estou realmente falando, dando um lado para falar e o outro lado para falar. Tudo isso começa a se somar um pouco. Eu vou falar dessa empresa, eu estou fazendo um documentário que está criticando algum tipo de atuação específica de empresas, não faz sentido eu falar bem da empresa, né? Eu vou ter que criticá-la de alguma forma, eu vou ter que de alguma forma usar a empresa. E às vezes você toma alguns cuidados, você tenta às vezes evitar exibir a marca da empresa, porque às vezes a empresa pode falar, tá, eu não posso impedir você de falar de mim, mas eu posso te impedir de usar a minha marca, por exemplo, né? Então aí você vai falar, talvez seja melhor você tomar cuidado de quantas vezes você exibir a marca, ou como você exibir a marca dessa empresa, ou como você vai citar, se você vai falar, você vai fazer um documentário para criticar essa empresa ou para criticar uma ação dessa empresa. Você está criticando um sistema. Pô, vou dar um exemplo. Eu tava falando sobre câncer e descobri que a American Cancer Society tinha um BO. Aí eu pus a American Cancer Society, mas, cara, assim, quando a gente fez uma premiere lá de exibição para possíveis investidores de uma segunda temporada, os caras falaram, tira isso. Mas não dá pra tirar. E obviamente contratei vocês, a gente meio que deu uma solução para isso, mas é um negócio que eu confesso que eu não coloquei no filme como eu gostaria. Porque, cara... E aí começa isso um pouco disso, de que risco você quer tomar e de que risco seus parceiros comerciais querem tomar. E a depender dos riscos que seus parceiros comerciais quiserem tomar, você começa a podar um pouco o lado criativo. Isso é um pouco chato, às vezes, falar, putz, eu tô dando essa recomendação para acabar com a sua criatividade, mas a ideia, geralmente, quando entra o jurídico, eu sempre falo isso, eu tô dizendo os riscos na nossa opinião. Eu não tô dizendo não faça. Eu estou dizendo faça, mas o risco é esse. Aqui o risco é muito baixo, aqui o risco é médio, aqui o risco é altíssimo. Aqui o ideal é, se for uma ficção, por exemplo, baseada em fatos reais, aqui muda o nome do personagem, ou muda um pouco, ou funde um personagem no outro, enfim. São sugestões que às vezes a gente vai dando ao longo de um projeto audiovisual. Agora, a ideia nunca é falar não faça, ou mude tudo. É meio que falando, olha, você pode seguir, você tem essa e essa defesa, mas talvez não seja bom tomar essa linha, porque a exposição comercial que você vai ter vai ser muito alta, o seu parceiro comercial é muito conservador, você vai ter realmente uma exposição muito grande, e essa empresa, ou essa pessoa é litigiosa, ela de fato entra com processos judiciais, ela já avisou que vai entrar com processo judicial, e muitas vezes você vai simplesmente pagar para ver, e eu acho que você tem que pagar para ver, porque se você está fazendo um documentário, ou mesmo uma ficção, que quer botar o dedo em alguma ferida, você tem que tomar algum risco, porque senão você não vai fazer o projeto, né? Você vai ficar sem fazê-lo, né? Uhum. E a mesma coisa serve para uma obra literária, para qualquer tipo de projeto que fale sobre um tema que tem algum tipo de discussão ou de acusação. Então, o que você pode fazer, muitas vezes, onde a gente entra, é tentar ver como tomar o risco e de que forma seguir. A gente tem vários casos de, por exemplo, cinebiografias que estão em moda agora cada vez mais, né? Obras audiovisuais baseadas na vida de pessoas reais ou de fatos reais, que é algo até interessante de falar, que desde a decisão do STF, alguns anos atrás, sobre a biografia do Roberto Carlos, estão autorizadas tanto biografias escritas como cinebiografias ou como outras formas de retratar a vida de pessoas e de situações, sem ter que autorizar com elas os direitos de personalidade. Né? Teoricamente, eu poderia falar sobre a vida de atores e de músicos sem pedir autorização deles. Agora, é óbvio que se eu criticá-los de uma forma que eles entendem que isso ofendeu a honra deles, ou de que isso é uma mentira, ou que isso é uma calúnia,
eu sempre tenho o risco de tomar um processo judicial. Sim. Então, esse risco não sumiu, né? Esse risco não desapareceu. Você tem mais autorização judicial, vamos por assim dizer, para seguir projetos sem pedidos de autorização, mas você que vai decidir o risco que você quer tomar, né? Eu vou falar de um caso e eu vou usar o nome de todo mundo idêntico e falar tudo como foi, e é baseado num crime, por exemplo, e eu quero falar igual sobre ele. Tudo bem, é um risco que você está tomando. Você pode seguir um outro caminho e falar, não, vou mudar tudo. Eu vou usar essa ideia, mas falar de um outro jeito. Perde um pouco artisticamente, mas eu me sinto mais tranquilo do ponto de vista de um possível processo judicial. Então, tudo vai depender muito do caso, do contexto, do grau de exposição que a produtora vai querer se colocar e que os parceiros comerciais vão querer se colocar. Então, eu entendo que a lei de acesso à informação, a lei de direitos autorais, a própria decisão recente do STF flexibilizou bastante a possibilidade de você fazer documentários ou cinebiografias baseadas em fatos notórios ou em pessoas notórias. Agora, como você vai fazer isso e o que você vai colocar, aí você vai ter que tomar cuidado. E lembrando que o fato de você ter tido essa flexibilização dos direitos da personalidade das pessoas, né, notórias, isso não flexibilizou a aquisição de direitos autorais. Então, se eu fosse fazer um documentário sobre o Roberto Carlos, eu não precisaria inicialmente pedir autorização dele. Agora, se eu quero usar as músicas do Roberto Carlos, aí eu teria que ter autorização dele, ou enfim, da editora, da gravadora. Inclusive, teve uma decisão, acho que essa semana, que o Roberto Carlos recuperou os direitos de várias músicas dele que estavam na Universal, que ele entendia que a Universal não estava... Ou seja, um contrato que estava assinado, vigente, e ele conseguiu judicialmente quebrar esse contrato, porque ele entendeu que a Universal não estava cumprindo com o seu objeto principal, que era, de fato, distribuir, explorar essas obras musicais. Ele entendia que eles não estavam cumprindo com essa obrigação e judicialmente conseguiu quebrar o contrato com eles, ainda que eles tivessem assinado e não tivesse nada ilegal dentro do contrato. Bom, a gente tem tempo só para mais uma pergunta. Cal e Debs, a gente vai ter que fazer um negócio inédito. Qual dos dois faz questão de fazer a pergunta final para o nosso Chacon? Você acha que eu vou perder a chance de ser cavalheiro numa hora dessa? Maravilhoso! Primeira mulher no programa, Cal. Muito bem, viu? Parabéns pelo cavaleirismo. Vai lá, Debsita! Manda ver. Rodrigo, falando um pouquinho sobre fundos, né? Sobre financiamento. O que você acha dos sistemas de financiamento no Brasil e principalmente sobre a gestão? E já vou também colocar uma outra pergunta aí junto, tá? Junto com essa pandemia... Ela já abusa, né? Ela já vai... Já faz umas 3 e 1. E 1 minuto para ele responder. Nesse momento de pandemia, com esse governo que nós estamos vivendo também, na sua visão, quais seriam essas novas formas de financiamento nesse novo cenário também? Legal. Bom, vou tentar ser conciso, porque esse é um tema também bem polêmico aí, recente. E, olha, eu enfim, já estou agora, acredito, uns 8 anos trabalhando nessa área de financiamento público, né? Porque lá no escritório a nossa área é audiovisual e regulatório, então a gente também toca essas questões que envolvem financiamento. E eu entendo que, ao longo dos anos, desde que eu comecei a trabalhar com isso, as políticas de financiamento, seja via leis de incentivo fiscal, como é a lei do audiovisual, que ainda está em vigor, seja como fundos, sejam estaduais, sejam municipais como a SPCine, sejam federais como o FSA, o Fundo Setorial do Audiovisual, ou mesmo políticas de criação de cotas, como a gente teve na Lei de Televisão por Assinatura, todas essas políticas ajudaram bastante o mercado audiovisual a crescer, seja no número de produções, seja no número de produtoras, seja mesmo no início de processo de projetos fora do eixo Rio-São Paulo, trazendo mais recursos para produtores menores e de fora do eixo aqui que tem mais produtoras. Eu entendo que essa política que seguiu por vários braços ajudou bastante a fortalecer o mercado audiovisual ao longo desses últimos anos. Eu acho que ela tinha alguns gargalos dentro dela, seja de seleção de projetos, seja de acompanhamento de projetos, ou mesmo de prestação de contas, que é o que trouxe o gargalo final para a situação que a gente se encontra hoje, né? Eu vou falar muito resumidamente disso, mas muitas pessoas acham que a situação que a gente tem hoje relacionada a recursos públicos, que a gente tem tido uma morosidade muito grande no acesso a esses recursos, ou até uma inexistência em alguns casos desses recursos, mas isso vem também de um gargalo, talvez, que, enfim, eu não posso dizer com certeza se foi causado por gestões passadas ou de quem é ou não é a culpa, mas como a gente teve diversas
projetos que não tiveram as prestações de contas revisitadas pelos órgãos públicos. Isso trouxe um questionamento do Tribunal de Contas da União, que acabou, de certa forma, fazendo com que a Ancine e outros órgãos públicos tenham puxado um pouco o freio de mão nessas políticas, até para tentar retomar essas políticas, uma vez que elas consigam operacionalizar e equacionar essa falta de cumprimento da prestação de contas, com o quanto elas conseguem efetivamente acompanhar de projetos audiovisuais e por aí vai. Então, eu entendo que as políticas, enfim, tinham as suas falhas. Às vezes tinha muita gente que ainda criticava que muitos projetos e recursos ficavam centralizados em produtores maiores, em produtores do eixo São Paulo, ainda que fundos nacionais tivessem cotas para projetos de fora do eixo, elas tivessem muitas melhorias a serem feitas. Eu entendo que elas vinham numa evolução e elas vinham cada vez mais sendo mais acessíveis a outros agentes do mercado. O que a gente tem hoje me parece muito prejudicial para o mercado, porque ainda que você tenha que resolver alguns gargalos, eu entendo que isso pode ser resolvido paralelamente à continuidade de procedimentos que já existiam anteriormente. Eu acho que fazer uma coisa meio que paralisar, né? Ainda que a gente sabe que as coisas não estão paralisadas, elas estão só andando muito mais lentamente do que o normal, seja via recursos, via fundos, seja via leis de incentivo. Eu acho que isso acaba sendo muito prejudicial, porque tem muitas empresas que não têm o fluxo de caixa necessário para esperar que isso se resolva por 1, 2, 3 anos, e é possível que muitos produtores tenham que fechar as portas porque eles não têm o fluxo de caixa necessário. Porque o que a gente tem visto hoje, os recursos principais têm entrado via plataformas de streaming ou via canais de televisão que já existem hoje, que colocam recursos privados nesses projetos. O que acontece? Você tem menos agentes do mercado investindo e menos produtoras acessando esses recursos, e geralmente produtores maiores e não menores. Então você acaba indo ao oposto do que vinha sendo feito, de descentralizar os recursos, e você começa a centralizar ele mais ainda. E você coloca na mão desses agentes econômicos todo o poder, porque você tem menos barganha, porque você tem menos opções de financiamento. Então, eu acredito que a curto prazo a gente vive uma situação um pouco refém dessa situação que a gente tem hoje de financiamentos privados, uma possível busca maior por financiamentos estaduais e municipais que têm funcionado melhor, eu acho, que os financiamentos federais, e talvez isso abra portas para mais coproduções interestaduais, né, que talvez possam acontecer mais, e eu tenho visto portas abertas cada vez mais para coproduções internacionais. Então eu vejo cada vez mais produtores buscando recursos em outros países, que se aqui eu não consigo captar tantos recursos, com a parceria de outros produtores de outros países, talvez eu consiga. Isso tem sido uma alternativa. Mas pro pequeno é um problema, né? Pro pequeno tá um pouco ferrado, não tá? Pro produtor menor, a situação não está fácil. Eu acho que muitas vezes buscar fundos municipais e estaduais é uma possível saída. Eu acho que sempre tem alternativas, né? Nunca um crowdfunding às vezes funciona e muitas vezes não funciona, mas é uma possível alternativa. Parcerias com outros produtores. Muitas vezes um produtor menor conseguir uma parceria com um produtor maior, ainda que você tenha uma participação menor, é uma possível saída. Mas, de fato, hoje, para um produtor iniciante, acho que as fontes de financiamento estão mais minguadas do que já estiveram. Eu acredito que, a longo prazo, as coisas vão voltar a rodar, porque os recursos existem. Os recursos... O FCA não está negativo? O FCA está negativo, né? Existe uma polêmica, na verdade, que para mim até agora não foi solucionada. Existia... Claro. O que foi dito na época era que, originalmente, se dizia que o fundo tinha recursos, mas que eles não estavam sendo utilizados. Veio uma informação recente dizendo que, na verdade, os recursos do fundo vieram de rendimentos, eles não poderiam ter sido prometidos, e, na verdade, o fundo estaria sem recursos. Não ficou claro para mim se é uma questão meramente técnica, e, na verdade, os fundos existem, eles só não poderiam ser utilizados porque eles não estavam na lei, na diretriz orçamentária para que eles fossem utilizados, ou se de fato não existem esses recursos. Eu acredito que eles existem e só foi uma questão técnica que eles não poderiam ter sido utilizados daquela forma. Agora, eu não vi uma explicação clara ainda da Ancine ou do FSA em relação a isso. Então, eu não tenho como dar uma opinião clara sobre isso, porque eu tenho que esperar os órgãos públicos se manifestarem com clareza. Mas as leis de incentivo, por exemplo, seguem existindo e seguem tendo projetos que são inscritos na Ancine, recursos que são liberados, que os procedimentos estão muito lentos. Então, uma liberação de recursos que às vezes já demorava 3 meses, 6 meses, hoje tem levado 1 ano.
1 ano e meio. Isso traz uma imprevisibilidade muito grande, uma insegurança jurídica muito grande para produtores, para investidores. Isso tem gerado um problema para o mercado de forma geral. Sim. Então, eu acho que a gente vai ter, talvez, infelizmente, esse ano, próximo, e alguns próximos anos, uma situação ainda de incerteza em relação ao acesso a esses recursos, e talvez o caso seja buscar, se você não conseguir, obviamente, um acesso com esses agentes maiores, que de fato não é fácil conseguir, provavelmente, geralmente produtores maiores e mais experientes conseguem, alguns caminhos são ficar de olho aqui em São Paulo, por exemplo, na SPCine, no PROAC, ficar, às vezes, ligado em outros editais que possam surgir de outros lugares, eventualmente parcerias estaduais, parcerias internacionais, projetos com orçamento mais reduzido, ainda que eu sei que os orçamentos sempre estão meio no limite, né? E a gente passa por essa dificuldade quando a gente negocia, às vezes, honorários, que o jurídico sempre fica por último. Às vezes a gente achava que no jurídico e contabilidade deveriam ser um dos principais, que deveriam estar lá, não principais, mas que deveriam sempre ter algum tipo de rubrica, e às vezes não tem nem 0,1% para o jurídico, né? A gente fala, minha gente, mas com R$1.000 não dá para fazer a assessoria do projeto. Então, eu acho que tem que pensar um pouco em soluções desse tipo, orçamentos menores, fontes alternativas, parcerias alternativas, até que o mercado volte a se normalizar, porque é isso, os mecanismos existem. A questão é que eles voltem a operar como eles já operaram no passado. Então... ou então tire sua cidadania e vá para um país europeu, vai para o Canadá, enfim. Bom, eu acho, sabe o que eu acho que obviamente, aqui como nós temos o Cal, de repente, Cal, vale a pena a gente fazer um dia só sobre coprodução internacional com o senhor. O Cal é um player, né, Cal? No jogo da coprodução internacional. Fiz algumas coproduções internacionais já, com a Argentina, com Chile, com México, com França. Não dá para falar bem, cara. Hoje em dia é uma fonte de recurso, como o Chacon colocou super bem, é uma fonte de recurso bem interessante mesmo, para a gente bater. Vamos um dia fazer um episódio especial para aprender como fazer as nossas conexões com produções internacionais. Bom, vamos agora para o nosso último quadro, que é o Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Bom, vamos lá rapidinho aqui, o Curtinhas é rápido, a gente já estourou muito o nosso tempo, mas desculpa a todos, aqui, cara, tá um conteúdo incrível. Vou explicar rapidinho, Chacon. Com o Curtinhas do Convidado eu faço uma pergunta ou uma frase, você completa com uma palavra ou responde com uma palavra ou algo mais próximo disso. Aqui nós vamos conhecer um pouco da pessoa do Chacon. Vai sair um pouco dessa coisa do jurídico, vai agora conhecer um pouco do Chacon. Está preparado, senhor Rodrigo Chacon? Preparado, sempre. Então vamos lá. Tem que estar, né? Como advogado tem que estar preparado a qualquer momento, todas as perguntas possíveis. E eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, viu? Bom, não quero problemas jurídicos. Aliás, quero deixar claro que, igual do Cine Belas Artes que eu falei, eu não lembro se é o Cine Belas Artes, tá? Então, não, porque depois fala, eu não lembro, pode ter sido outro. Então, se não foi o Cine Belas Artes, tenho já um advogado aqui para garantir que eu sobreviverei. Exato. Vamos lá. Chacon, 3 filmes brasileiros favoritos. 3 filmes brasileiros favoritos? Acho que eu diria O Cidade de Deus, O Estômago e o Auto da Compadecida. 3 filmes estrangeiros favoritos. 3 filmes estrangeiros favoritos? Vamos lá. Eu diria O Cinema Paradiso, Poderoso Chefão e... Bom, é difícil, hein? Da vida inteira, né? Eu trabalho nesse meio, como vocês todos, né? A gente viu 1 trilhão de filmes na vida, né? É difícil escolher um só, mas para não ocupar todo mundo, vou colocar aqui para vocês o Ladrão de Bicicletas. Três séries que o ser humano não pode sair desta vivência terrena sem ter assistido. 3 séries sem... Vamos lá. Eu comecei no mundo das séries mais tarde do que dos filmes, mas acho que uma que eu gostei muito, a estrangeira, é o Breaking Bad. Acho que é uma série que eu achei sensacional.
achei muito boa, recomendo muito. Vamos pensar uma outra série, 3 séries sensacionais aí, vamos ver. Pode ser qualquer série de qualquer coisa. Tá. Pode ser de antigamente, Confissões de Adolescente, sei lá. É teu. Bom, se vale qualquer coisa, eu vou colocar aqui um clássico da infância aqui para mim. Vou considerar como uma série. Aí o Castelo Rá-Tim-Bum, para mim, trouxe, né, enfim, uma nostalgia, um conhecimento incrível no passado, que eu guardo com carinho até hoje. Eu vou colocar o Castelo Rá-Tim-Bum aí nesse meio, que fez parte da minha infância. E deixa eu pensar, uma última série que eu posso colocar, que eu recomendo. Vou colocar uma recente que eu vi, que, enfim, tem gente que amou, tem gente que não gostou tanto, que foi o Dark, que terminou recentemente. Não vou dar spoilers aqui, mas... Por favor! Gostei muito. Quase desligo aqui, desliga! E no final, então, o que eu achei... Não, fiquem tranquilos. Pelo amor de Deus. Dei spoiler, eu fico bem revoltado, até um pouco a mais do que normal, às vezes, eu vou respeitar. Obrigado. 3 modelos de financiamento pelo mundo que você considera ideal. Falei, esses 3 países, o modelo de financiamento é bacanésimo. Olha, eu acredito que o modelo americano, ele tem muitos financiamentos estaduais e mesmo federais, que ainda que a gente ache que nos Estados Unidos não tem nenhum incentivo do governo, eles existem, né, espaçados. Eu acho que é um sistema de financiamento muito bom. Estados Unidos, então, ele financia, Estados Unidos, deixar claro, Estados Unidos financia a arte, certo? Bem, não, também financia. Geralmente projetos mais independentes, né, não blockbusters, mas também financia. Até onde eu saiba, o sistema de financiamento na França é muito bom também, para projetos audiovisuais. E eu sei que o canadense também é muito bom. Ele tem também investimentos federais, estaduais, eles até têm alguns investimentos para o mundo francófono, né? Já que lá eles falam inglês e francês, tem também cotas regionais para produtos que são falados em francês. Então, dos que eu conheço, eu não conheço profundamente, né, todo o mercado de financiamento mundial, mas dos que eu conheço, eu acredito que esses 3, não à toa, 3 mercados bem fortes, são bem bons. Bom, só dar um chorinho, o sul-coreano tem que se falar também que ele é muito bom. Ele financiou muitos projetos gigantescos que muitos estão chegando agora, ainda que já tenham vários filmes incríveis como Old Boy e vários outros do passado sul-coreano. Isso tudo foi criado com uma grande força de financiamento público, né? As pessoas acham, surgiu o Parasita, né? E magicamente, não, ele veio com base numa forte fonte de financiamento público, uma forte política pública de financiamento do mercado cultural e audiovisual que trouxe esse sucesso, né? E o nosso mercado também. A gente teve vários projetos premiados recentemente, internacionalmente, pela política de financiamento pública, né? Esses projetos demoram para serem produzidos. Então, eu defendo muito essas fontes de financiamento porque elas trazem retorno cultural e financeiro mesmo para o mercado. Boa. Qual filme você tem orgulho de ter feito análise jurídica? Qual filme eu tenho orgulho de ter feito análise? Aí você botou uma pergunta, né, capciosa. Se eu falo um, aí eu não falo outro. Delicado. Aí se algum cliente vai assistir. Se você quiser, você prefiro não responder como um bom advogado, será aceita a resposta. Olha, não, eu posso até responder, assim, vamos pegar um mais antigo, né? Acho que é legal falar de um mais antigo. Acho que um dos primeiros projetos que eu trabalhei foi um projeto que até acho que não teve o reconhecimento aqui no Brasil que deveria, que eu achei ele muito bom. Era uma coprodução internacional da O2, que se chama Zoom. Inclusive o Gael Garcia Bernal atua nela. E enfim, foi um dos primeiros projetos que eu peguei como advogado. Eu, enfim, assisti, gostei muito. Acho que aqui no Brasil acabou não tendo tanto sucesso assim. E enfim, foi um prazer ter participado do projeto. Eu assisti, adorei o resultado. Às vezes esse enfim, o bom e o ruim de trabalhar no mundo audiovisual é que às vezes trabalhando no projeto ele demora muito para sair, né? E você começa ainda mais um projeto de longa-metragem que vai para o cinema, ele demora anos para sair. Então, né, vários projetos que eu trabalhei estão ainda para sair ou saíram recentemente. Então, espero que tenha muitos outros que eu trabalhe e que saiam e que vejam a luz do dia, que é o que mais importa, né? Que esses projetos alcancem as nossas casas e as nossas cidades. Qual projeto você gostaria de ter feito análise jurídica, mas não fez? Interessante. Eu acho que, pensando, né, no Dark. Sempre interessante pegar. Olha, eu acho que qualquer desses projetos
estrangeiros. Eu pego até um projeto audiovisual do mundo dos jogos. Posso citar vale também audiovisual? Que eu tem um jogo da Sony, do PlayStation, chamado Kingdom Hearts, que envolve 1 milhão de conteúdos intelectuais diferentes, ou seja, envolve gente da Disney, envolve gente da Square Enix, que é uma grande empresa, envolve 1 milhão de propriedades intelectuais diferentes. Eu queria, né, ter participado dessa análise jurídica para entender como eles resolveram tantas propriedades intelectuais gigantescas dentro de um projeto que, inclusive, é exclusivo da Sony. Então, eu gostaria de ter participado dessa análise jurídica, porque deve ter sido bem interessante o processo. E a última... Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar do ponto de vista nacional. Eu acho que todos os projetos que envolvem cinebiografias me interessam. Então, uma, por exemplo, que a gente não trabalhou, que foi do mecanismo, teria sido interessante também participar, até para avaliar os riscos jurídicos, que eu não sei, enfim, quais obviamente foram levantados na época, mas que fez eles tomarem, né, uma direção de que parte dos nomes são ditos, mas são referenciados. Então, esse é um projeto que eu acho que teria sido interessante também analisar aí os riscos dele. Boa. Última pergunta. Desligue este podcast e assista. Mas aí assista. Não ia pra eu falar uma. Se você fosse falar para alguém, ó, desliga agora esse podcast para assistir isso, o que seria? Não, seria Mad Men, que é o que eu tenho assistido ultimamente. Às vezes demora para pegar, mas eu tô assistindo desde o começo do ano, então não sou, né? Tô ainda no caminho longo, mas acho que esse eu recomendaria isso, que é o que eu tenho visto ultimamente, mas é o que eu devo assistir hoje, saindo daqui, para eu assistir um episódio também. Muito bem, este foi o nosso Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Cal, suas considerações finais. Chacon, só para te agradecer muito pela luz toda que você botou aí. É um assunto meio árido mesmo, né? Quando a gente está falando de direitos autorais, quando a gente envolve advogado, mas, cara, quanto mais eu filmo, mais eu vejo quanto isso é fundamental, bicho. Obrigado aí. E vai pirar no Mad Men, cara. Eu assisti 2 vezes já as temporadas inteiras. E qual que é o final, Cal? Não. Vamos poupar essa parte aí. Quando o cara da agência pula do 8º andar... Sensacional. Deve ser suas considerações finais. Bom, quero agradecer, né, minha estreia aí junto com o Rodrigo. Muito obrigada, Rodrigo. Eu acho que pra gente, como artista também, né, falando em nome dos atores, é muito importante a gente estar por dentro dessas leis, porque eu acho que nós ficamos muito leigos, né, dentro desse processo e, como o próprio Fabrício falou, às vezes acontecem coisas não só dentro do cinema, mas na publicidade, a gente passa por situações e não sabemos nem nos nossos direitos, né, básicos. Então, eu acho que é muito importante mesmo para todos, toda essa diretriz aí que você passou pra gente hoje. Então, muito obrigada. E, enfim, eu não assisti Mad Men, então já tá no meu... Eu também não, ainda não, também. Tô no Dark ainda, não consegui sair do Dark, mas vai ser o próximo. Pô, mas tá entendendo o Dark? Eu tô brincando, o Dark é uma... Você tem complexo. Que respirar. Complexo. Eu fiz um mapinha com o nome dos personagens, então já tá abrindo um pouquinho a cabeça já. Boa. Chacon, suas considerações finais, meu querido. Bom, primeiro eu queria agradecer você, Fabrício, o Cal, a Débora, o Caldas, que participou ali espiritualmente conosco. Ele mandou mais perguntas, viu? Mas não deu tempo, enfim. Falar que se tiver interesse no paralelo, quiser me perguntar, a gente conversa ali no WhatsApp. Demorou. Queria agradecer a todos vocês e que, de fato, como o Cal falou, é um assunto às vezes árido, falar sobre direitos autorais, sobre financiamento público, eu sinto isso nas aulas que eu dou também, mas são assuntos essenciais e que quanto mais o mercado vem se profissionalizando, ele está cada vez mais profissionalizado, esses são os assuntos de extrema importância, porque sem essa base jurídica, sem uma assessoria jurídica, você não consegue prever os seus riscos e muitas vezes você nem consegue o financiamento necessário, porque hoje mesmo canais exigem uma assessoria próxima, porque eles não querem correr os riscos que seriam tomados de alguém que siga sem nenhum tipo de análise técnica. Então, eu acho que como todo mercado que vai se profissionalizando, envolve profissionais de diferentes áreas, né? Seja da área jurídica, seja da área contábil. Então, eu fico feliz de poder conversar com vocês e trazer um pouco da minha experiência. Eu acho que é ótimo dividir com vocês a experiência de vocês, que me trazem novas ideias e novas reflexões.
que vão vindo a cada dia, né? De novos projetos que vão vindo e que sigam vindo cada vez mais com a gente. Show de bola, cara. Que seja o primeiro de muitos, já fica o convite para outras vezes. Eu tenho certeza que todos aqui adoraram, eu adorei. E obrigado, cara, pela sua participação. Obrigado pela sua participação. Deve também. Caldas, que está aqui. O Casão também, que está com a gente em espírito. Hugo, nosso diretor da versão aqui do Ao Vivo. Hugão, obrigado. Eu sou o Fabrício Rinaldi. Lembrem de acessar as nossas redes no Instagram e no YouTube, Roda de Cinema. Lembrando que você pode ouvir o nosso podcast nas plataformas da Breaker, Radio Public, Google Podcasts, Anchor e Spotify, ok? E lembrem, claro, de acessar o nosso Catarse, catarse.me, e digite lá Roda de Cinema, ok? Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço, um grande beijo, outro, e fui! Até a próxima! This is Sparta! E este foi o podcast Roda de Cinema. Deixa pra sair! I am not in danger, Skyler. Why so serious? I see dead people. I'm the king of the world! Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes! I am the Como danger. foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.